Futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Assim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome? Não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Campinas, agora 6h04. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Salve, salve, internauta, torcedor, grande abraço, muito boa noite. Falando ao vivo aqui do Taquaral, estúdio do Portal Futebol Interior, onde daqui a pouquinho a bola vai rolar para a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, terça-feira, 24 de setembro de 2024. Sequência da 28ª rodada do Brasileirão Série B, jogo importante para Operário, para Guarani e Operário. E é claro, tem o pré-jogo aqui nos canais Futebol Interior. 7 da noite, a transmissão para você com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Comigo nessa transmissão, Albert Cavalcante vai trazer todas as informações para você do jogo e também, é claro, vai analisar o jogo e, claro, comentar com você, internauta torcedor, tudo o que acontece dentro das quatro linhas nesse jogão de bola, sequência do Campeonato
Campeonato Brasileiro Guarani, seguindo a sua saga de se recuperar no Campeonato Brasileiro Série B e sair da zona do rebaixamento. Jornada esportiva Futebol Interior com um oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou, é isso mesmo. Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer a sua marca estampada aqui nas transmissões, na tela do YouTube Futebol Interior? Chama no zap 19 98989 3526. Vamos falar de você e aumentar as suas vendas. Venha ser parceiro aqui das transmissões esportivas do portal Futebol Interior. Operário e Guarani, Guarani e Operário pela 28ª rodada Série B Campeonato Brasileiro. A bola rola às 7 da noite. Transmissão dos canais Futebol Interior com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiolinha, o nosso Paiolinha, grande Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que sempre abrilhanta a nossa transmissão, trazendo destaques para você das equipes. Mesa de áudio e vídeo, hoje mais uma vez tem a honra de estar ao lado de Gabriel Ribeiro, para você com a coordenação artística do Carlos Corsato. Vamos juntos e já trazendo as primeiras informações de Guarani e Operário. Operário e Guarani, aqui nos canais Futebol Interior. Albert Cavalcante. Quando são 18 horas mais 6 minutos, ou 6:06 da noite, já entrando na noite de terça-feira, 24 de setembro de 2024. Ele chega para atualizar para a gente as informações de Guarani e Operário, começando com o Bugre Campineiro. Fala, Albert Cavalcante, o repórter mais bonito do Brasil. Grande abraço, boa noite. Boa noite, Marcelo Corsato, nosso Gabriel Ribeiro, e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como já diria o outro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Guarani está na última colocação. O Guarani que está na lanterna, 19 rodadas. O Guarani tenta embalar a sua segunda vitória consecutiva. Só lembrando, né, que na última partida o Guarani venceu a equipe do Mirassol com mais sorte do que juízo. Isso mesmo, recebeu uma pressão ensurdecedora, mas acabou saindo com os 3 pontos. E o time comandado pelo técnico Alan Al precisará, né, de mudanças. Primeiro o Vladimir que está fora da partida, mais uma vez aí cumprindo suspensão após aí, né, dizer palavras não muito legais para o árbitro da última partida contra o América Mineiro, né? E ele está fora, né? Cumpriu o primeiro jogo de suspensão contra a equipe do Mirassol e agora não joga contra a equipe do Operário. E uma dúvida de última hora, uma notícia de última hora, o zagueirão titular Douglas Bacelar, ele mesmo. O zagueirão Douglas Bacelar acabou sentindo incômodo e o técnico terá que fazer a mudança e Lucas Adel estará no seu lugar. Dito isso, Marcelo Corsato, eu vou passar ali, já está definido escalado o Guarani. Posso passar no pique do rádio? Ok, sim. Então vamos lá, o Guarani do técnico Alan Al vem definido e escalado assim, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Pegorari, Pacheco, Lucas Adel no lugar do Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson, Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias e João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. Marcelo Corsato. Muito bem, Guarani escalado, pronto, definido. Você conferiu primeiro aqui nos canais Futebol Interior, são 18:10 e o adversário e este fantasma que quer assustar o Guarani hoje, Albert. Hoje não, fantasma. Hoje não. O Operário não faz um bom segundo turno. Em 8 jogos, a equipe conquistou 7 pontos, com uma vitória fora de casa contra a Ponte Preta e uma vitória em casa contra o Curitiba. Na última rodada, contra o Amazonas, o fantasma viu Maxwell, ele mesmo, ex-Guarani, que fez o gol no primeiro turno de voleio. Venceu, né? Lembrando, né, que a equipe do Operário venceu o Guarani por 1-0 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Foi derrotado pelo Amazonas por 2-1. O técnico Rafael Ganais também perdeu o zagueiro William Machado, atacou, e claro, obviamente, o Maxwell
Manuel por suspensão, mas conta com o retorno do lateral Sávio, do volante Vinícius Diniz e do atacante Rodrigo Rodrigues. Carlos Marcelo Corsato. Tamo na área. Aliás, já tem o Operário aí. Se você quiser passar pra gente o Operário, manda ver. Vamos lá, então, o Operário de Ponta Grossa, o Fantasma. Vem definido, escalado com Gabriel Mesquita, ex-Guarani. Em 2022 fez parte do elenco do Guarani que quase conseguiu acesso. Porém, entretanto, o Guarani ficou no quase. Alan Godoy, índio. Ele mesmo, Bruno Rodrigues. Ele mesmo, é Bruno Rodrigues? Não, é Bruno Rodrigues, né? Não é Bruno Rodrigues, o índio. Ele é o... agora você apertou. Agora esqueci o nome, mas é o índio. É o índio. É o índio. Pará, Rodrigo Rodrigues, Vinícius Diniz e Vinícius Mingotti. Gabriel Bosquilha, Joseph Ronald e Thales Oleques, o Marcelo Corsato. Muito bem, tá então pronto, escalado, definido também o time do Operário. Operário e Guarani, Guarani e Operário, Germano Krieger, 7 da noite, aqui no Portal Futebol Interior. Bom, são 6h12, daqui a pouco já vamos falar com a nossa audiência lá no YouTube. Tem também a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tem convidados, tem o Arthur Eugênio, tudo isso e muito mais para você aqui no Portal Futebol Interior. Lembrando que você que já está aí na transmissão, se inscreva no canal Futebol Interior, dá um joinha, compartilha a transmissão. Vamos chamar mais ouvintes, mais torcedores para acompanhar Operário e Guarani, Guarani e Operário. Então, primeiro intervalo no nosso pré-jogo. Daqui a pouquinho estamos de volta, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Amém. Futebol brasileiro, Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com a massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato.
Esse cara sou eu, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite, tamo junto nessa terça-feira, 24 de setembro de 2024, destaque para a Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani e Operário, Operário e Guarani, correndo atrás da bola, aqui nos microfones do Portal Futebol Interior. É a 28ª rodada, já vou passar aqui a rodada completa para você, que começou no sábado, e a gente destaca para você os resultados, a classificação, tudo isso e muito mais para você. E também, é claro, vamos falar com a nossa audiência lá no YouTube, Futebol Interior. Operário e Guarani, a bola rola às 7 da noite, e é claro, você vai acompanhar com a nossa transmissão para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Albert Cavalcante com a camisa do Guarani na tela. Vamos lá, repita mais uma vez o Guarani para pegar o Operário nesta noite de terça-feira. O Guarani que precisa da vitória urgentemente. O Guarani que busca a sua vitória consecutiva no campeonato para tentar aí, né, galgar passos maiores em busca de sair dessa zona incômoda. Então, quem virá os 11 selecionáveis, o técnico Alan, o Pegorari, Pacheco, o Lucas Adel, que está no lugar do Douglas Bacelar, que acabou sentindo um desconforto na coxa. Aqui até mesmo o departamento de comunicação do Guarani passou a mensagem para nós, ou para todos os amiguinhos, dizendo aí que o Douglas Bacelar sentiu um incômodo na coxa, então está lá, Lucas Adel no seu lugar. Matheus Salustiano, Emerson, Matheus Bueno e Pierre, Luan Dias, João Vitor, Marlon Maranhão e ele, o artilheiro do Guarani nessa Série B, Caio Dantas, com 9 gols. Muito bem, tá aí o Guarani escalado, pronto, definido. O time do Operário, o Albert, já passou, daqui a pouco ele repete o Operário, porque agora vamos acionar o Arthur Eugênio. Arthur Eugênio, que vai falar um pouquinho de jogadores, né, que atuaram pelo futebol paranaense, Operário, Guarani, outras equipes, enfim. Vamos ouvir aí o que tem Arthur Eugênio para nos dizer sobre histórias do futebol. A bola é tua, Arthur. Arthur Eugênio. Alô, amigos do futebol interior. Vamos aproveitar este espaço para falar de um goleiro que foi campeão brasileiro pelo Guarani, mas nunca se firmou como titular. Ele foi campeão brasileiro na reserva de Neneca, mas fez vários jogos como titular. Eu acreditava neste goleiro. Eu acreditava que João Roberto pudesse ser titular e talvez um dos melhores goleiros da história do Guarani. Ele surgiu muito bem nas categorias de base. Aliás, surgiu em Birigui. Ele um pouquinho à frente de Birigui, e depois o Birigui acabou tendo um sucesso maior na carreira. Mas João Roberto, quando surgiu no Guarani, era um goleiro apontado por muitos como nível de seleção brasileira. Tanto é que ele atuou em vários selecionados de base. Depois, João Roberto começou a jogar em várias equipes. Esteve muito bem no futebol de Goiás, no Vila Nova, no Itumbiara. Em Itumbiara, no interior goiano, ele é apontado como um dos melhores goleiros da história do clube. E esteve também no Operário de Ponta Grossa. Eu vou falar aqui, no futebol interior, da passagem de João Roberto pelo Operário, pelo Guarani, pelo Vila Nova, por todas essas equipes. Você vai acompanhar a história, a carreira do goleiro campeão brasileiro com o Guarani. João Roberto Braz nasceu no interior de São Paulo, em Luisiânia, interiorzão mesmo, no dia 14 de julho de 1958. João Roberto veio jovem para o Guarani e começou a destacar-se nas categorias de base em meados dos anos 1970. Você vê nesta foto João Roberto nas categorias de base do Guarani. Olha os 4 jogadores. João Roberto é o goleiro de camisa branca. O primeiro é o Vila, depois vem o Gersinho, João Roberto e Paulo Borges. Gersinho, para mim, um dos maiores jogadores que eu vi atuar. Paulo Borges também teve destaque, ponta direita. O Vila não virou jogador. Aliás, como eu sei que esse jogador é o Vila, é o Vilinha, que hoje tem uma escolinha de futebol em São Paulo, é que eu perguntei para o Gersinho me falou, pois ninguém ia imaginar que o Vila era este primeiro nesta foto de João Roberto. Era meio atacante.
João Roberto começou a destacar-se muito bem no Guarani e em 1976 foi convocado pela primeira vez para uma seleção brasileira, jogando numa seleção brasileira juvenil, com jogadores conhecidos, com jogadores famosos, como Juninho Fonseca. Você vê aí uma seleção brasileira com Juninho Fonseca. Ele é o terceiro em pé. Heraldo, que jogou no Cruzeiro, jogou no América do Rio de Janeiro, Curitiba. João Roberto, Juninho Fonseca, Jorge Luiz, um volante que jogou no Flamengo, no Cruzeiro, jogou no Guarani, com o técnico Zé Duarte. E nos agachados, o segundo é Nardella. Nardella, que também jogou no Guarani, revelado pelo 15 de Piracicaba e que é rei em Joinville. Você vê uma imagem de João Roberto como titular do Guarani. João Roberto, a partir de 1976, começou a fazer alguns bancos de Neneca e de Sidney Poli. O Sidney, titular, era o reserva de Neneca, o João Roberto vinha surgindo e acabou tendo algumas oportunidades já em 1976. Em 1977, o Sidney Poli acabou encerrando a carreira, passou a ser treinador de goleiros e o João Roberto passou a ser o reserva de Neneca. Nesta foto, Guarani, no Campeonato Brasileiro de 1977. Em pé, João Roberto, Tião, Edson, Amaral, Alexandre e Beto. Agachados, Miranda, Ziquita, Renato, Zenon e Zé Luiz. Esse jogo é um derby. O Guarani perdeu de 1-0. E João Roberto continuou participando de seleção brasileira e de equipes do Guarani. Nesta foto, elenco completo do Campeonato Brasileiro de 77, os 4 goleiros do Guarani à época: Neneca, Birigui, Bessa e João Roberto. Os 3 goleiros do time de 1978, campeão brasileiro: Birigui, Neneca e João Roberto. João Roberto fez vários jogos no time de 1978, na campanha do título. Ele era o reserva imediato de Neneca. Eu lembro bem, um 3-0 do Guarani contra o Caxias no Brinco de Ouro. João Roberto era o goleiro. Outra foto com Neneca e com Renato. João Roberto no gol do Guarani. João Roberto em 1979. Nesta foto, Careca, João Roberto e o zagueiro Odair. Outra imagem importante de João Roberto no elenco do Guarani, que disputou a Taça Libertadores das Américas. O Guarani com 3 goleiros: Neneca, Birigui e João Roberto. Mas, estranhamente, João Roberto não teve as oportunidades que eu imaginei que ele pudesse ter no Guarani. O Birigui acabou tendo mais espaço e mais destaque que ele, e o João Roberto não teve uma grande sequência no futebol. Inicialmente, ele foi para o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Neste livro, O Fantasma da Vila, livro de José Cação Ribeiro Júnior, da minha coleção, tem uma foto de João Roberto no Operário de Ponta Grossa, disputando o torneio da amizade. Ele foi campeão no gol do Operário neste torneio. Depois retornou para São Paulo, disputando a divisão intermediária, jogando no Barretos, região justamente onde João Roberto nasceu. Nesta foto, o último agachado é o Paulo Moisés, já falecido, que jogou no Atlético Mineiro, Vila Nova de Goiás, 15 de Jaú. Outra foto de João Roberto no gol do Barretos. Mas o maior sucesso como goleiro foi no interior de Goiás. Até hoje, João Roberto é tido como um dos maiores, se não o maior goleiro da história do Itumbiara. Ele e Valtinho, os 2 melhores goleiros
da história do Itumbiara. João Roberto jogou várias temporadas no Itumbiara. Nesta foto, por exemplo, o último agachado é simplesmente Ailton Lira, jogando no Itumbiara de Goiás. Depois esteve também no Vila Nova de Goiás, teve uma rápida passagem e não ficou no Santos e acabou encerrando a carreira. Hoje, João Roberto mora em Campinas, radicado em Campinas. Você vê uma imagem recente de João Roberto em uma festa em 2019. Esta festa, eu e outros bugrinos organizamos. Olha esta foto. Gersinho, João Roberto, Tadeu, lateral esquerdo, Hélio Mafia, o saudoso preparador físico do Guarani de 78, Zenon e Manguinha. As imagens exclusivas aqui no Futebol Interior, contando a carreira do goleiro João Roberto, o goleiro campeão brasileiro de 1978, na reserva de Neneca, mas sempre que entrava, dava conta do recado. Aqui no Futebol Interior, contando a carreira deste importante goleiro. Você acompanhou aqui no Futebol Interior, no principal veículo de comunicação de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br, a carreira do goleiro João Roberto, que fixou residência em Campinas. Hoje ele mora em Campinas, tem uma vida gostosa, tranquila, sossegada. Alguns anos atrás, quando eu e outros amigos bugrinos fizemos uma festa em homenagem ao aniversário da conquista do título de 1978, eu estive com o João Roberto aqui no Futebol Interior. Você quer que eu fale de algum atleta, que eu busque alguma referência histórica? Entre em contato nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. As notícias de futebol sempre aqui no Futebol Interior. Marcelo Corsa. Olha só, muito bem, tá aí o Arthur Eugênio falando de goleiros, né, que passou aí, goleiros que passaram pelo Guarani. O Arthur que sempre abrilhanta a nossa transmissão, trazendo curiosidades do mundo da bola, sabe muito o Arthur Eugênio, vem aí novidades, você vai ficar sabendo em breve, não tô liberado para falar, né, não é spoiler, nada. Tô liberado, mas vem aí, olha, e o Arthur, eu vou falar, pensa num cara que entende de jogadores do passado, não só do Guarani, viu, de todas as equipes aí do futebol brasileiro, mas do Guarani entende demais, fique ligado que vem aí novidades com o Arthur Eugênio, sempre procurando novidades para trazer para você. Muito bem, agora são 18 horas e 28 minutos, 6h28, Albert Cavalcante, a gente confirmou o Guarani, confirma mais uma vez pra gente então, o time do Operário que tem alguns ex-Guarani no time. Nossa senhora, esse é o problema, né? A lei do ex. Lembrando que no primeiro turno, o Guarani recebeu o Operário no Brinco de Ouro da Princesa e acabou sendo derrotado por 1-0 com o gol dele. Maxwell, o cruel lá, porque aqui no Guarani, aqui ele foi somente aquele corre e nada. O técnico, né, Rafael Ganais, técnico do Fantasma, vai mandar em campo. Está definido escalado o Gabriel Mesquita, que passou pelo Guarani, Thales Oleques, Josep Alan Godoy. Pará, o lateral esquerdo, que também passou pelo Guarani. O Índio, ele mesmo, Índio. Tem saudade do Índio, não? Não, a única coisa que eu lembro dele foi o gol contra a Ferroviária no Campeonato Paulista 2022. O Guarani estava passando pelo mesmo problema como passou nesse Paulistão, precisando de uma vitória. Ele acabou fazendo o único gol com a camisa do Guarani, foi contra a equipe do Ferroviária, né? Ele acabou ali com o escanteio batido, a bola acabou um bate-rebate, explodiu na trave, ele acabou fazendo o gol, calando a minha boca. Eu tinha acabado de criticar ele. Ah, você não critica ninguém? Ah, não. Isso aí é uma fake news. Não, isso aí, o Índio. Mas assim, eu tenho saudade. Deixou saudades? A gente fala que não, mas deixou sim, porque pela situação, lógico, obviamente com o Gabriel Bispo aí, a gente não tem saudade nenhuma. Mas no primeiro turno no Guarani, meu Deus, cara, meu Deus. Mas vamos lá. O Índio Vinícius Diniz, o Bosquilha, na frente o Ronald, o Rodrigo Rodrigues e o Vinícius Mingotti. Repeteco do Operário, Gabriel Mesquita, Thales Oleski,
Josep Alan Godoy, Pará. Índio, Vinícius Diniz, Bosquilha, Ronald, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti. Carlos Marcelo Corsato. Muito bem, chama de Corsato, você não vai confundir mais, verdade. querido. Toda hora eu vejo um, lembro do outro, é o chefe. Mas eu sou mais bonito, lembre-se. Não. O Marcelo é mais bonito do que o Carlos. Então beleza. Essa é a parada. Bom, então vamos lá, só para atualizar aqui a lei do ex, né, pelos lados do Operário com o Guarani. Daqui a pouco a gente vai falar aí, vamos procurar algum jogador do Guarani que já passou pelo Operário. Acho que tem, hein? Acho que tem. Mas o Gabriel Mesquita, você já falou, goleiro que atuou pelo Guarani. Né? O Pará, né? O Pará, lateral esquerdo. O Índio que passou pela Ponte. Vamos com calma. Vamos lá. Gabriel Mesquita, saudades dele? Não. Não tem? Não tenho saudades. Acabou entregando ali a paçoca. Teve um jogo contra o Vasco. Foi 4-1 para a equipe do Vasco. 4-2. Meu Deus do céu. Foi aí que entrou o Rafael Martins. Aí o Rafael Martins na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Ele acabou entregando a paçoca no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani foi derrotado por 2-0. Gols do Elvis e do rapaz que fez o gol. Ele tá no Mirassol agora, fez o gol na última partida. O alto, Léo Gamalho. Léo Gamalho. Então, Gabriel Mesquita, não tem saudades. Não. Pará. Também não. O Bruno Reis, o Índio. Você já falou aí, né? Você sabe que tem mais um que passou pelo Guarani que você não falou aí, né? Qual deles? Passou na base, Gabriel Bosquilha. O Bosquilha. Ele foi depois de 2005 a 2012, depois ele foi pro São Paulo, Exatamente. Né? O Bosquilha, então, só passou pela base. Mas ficou tempo, ficou 7 anos. Então, passou, né? Passou. Não agregou. E tinha tudo pra ser um cara assim. Porque talento ele tem, né? O problema são as contusões, né? Exatamente. As contusões. Por exemplo, ele tava no Curitiba, chegou no Curitiba com 2 jogos e ele se machucou. Bola tem, né? No Operário, ele tá mantendo uma sequência. Né? Uma sequência. Tomara que, né, sequência seja quebrada hoje. Não torcendo para que o jogador se machuque, mas que hoje ele deixe seu futebol ele de lado. seja feliz outro dia. Exatamente. O Maxwell, que também é ex-Guarani, hoje está suspenso, né? Graças a Deus. Está suspenso. Então são esses aí jogadores que passaram pelo Guarani, estão no Operário Ferroviário. Agora, no Guarani, posso estar enganado, mas acredito que não estou enganado, o Pacheco... Lateral direito, Pacheco, né? Ele veio do Operário pro Guarani ou não? E ele é o terceiro, se eu não me engano, é o terceiro reserva. Então, aí fica aquela dúvida, né? No Criciúma ou no Operário, mas é do Operário que ele veio, né? Eu vou pesquisar aqui, mas é ex-Operário, isso é certo. Exatamente. É um jogador ex-Operário. Pelo que eu tô imaginando aqui do Guarani, só se tiver outro aqui, mas não tem. No time titular, não. O Caio Dantas passou por um monte de time no futebol brasileiro, mas no Operário não jogou ainda. Não jogou ainda. Então, portanto, hoje podemos ter lei do ex para os dois lados. Exatamente. Certo, seu Albert Cavalcante? Pacheco fazendo gol seria sensacional. Tanto que durante a semana, durante esses 6 dias, o Guarani, obviamente, assim como as outras equipes, ficaram na famosa no treinamento. E havia dúvida se o Heitor, né, entraria na vaga do Pacheco, se continuaria o Pacheco. Graças a Deus, o técnico Alaão colocou o Pacheco, né? Porque lembrando que além o Heitor desce muito, mas quando desce demais, né, ele acaba deixando a Avenida Francisco Glicério nas costas. Então o Pacheco, além de não desce muito, né, no ataque, mas na parte defensiva ajuda muito, viu, o Corsato? E esse Pacheco veio mesmo do Operário pro Guarani. Ele fez 11 jogos lá no Operário com uma assistência. No Guarani ele tem 12 jogos, uma assistência. E eu tava pesquisando aqui e realmente eu comecei minha carreira de narrador em Paulínia, né, narrando por um site lá. E eu acompanhava muito o Paulínia Futebol Clube. E na época o Paulínia tinha o Fabinho, que hoje está jogando no futebol árabe, que jogou muito tempo lá no futebol inglês, seleção brasileira. Sim. Né? Tinha o Gabriel, volante, que passou pelo Palmeiras, Botafogo, que lá a gente chamava de Biel, né? Bielzinho. Era o do meio campo. O Cássio Gabriel, que passou pelo Guarani, estava nesse time também, né? E o Pacheco também era desse time. Também era desse time, lá da leva de 2010, 2011. João Vitor não. Não, João Vitor não. Era quem que é o menino lá, ou que ele estava no Palmeiras, agora está no Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, o Scarpa. O Scarpa, ele é da base do... Ele não passou pelo Paulínia, o Scarpa. Se eu não me engano, ele passou por um dos times aqui de Campinas. Você tinha até comentado uma vez que... Mas ele jogou no Red Bull Bragantino, quando era Red Bull. Né? Ele jogou no Red Bull quando era Red Bull, emprestado que foi pelo Fluminense.
né? O Scarpa, que todo mundo sabe, é aqui de Hortolândia, enfim, mas o Scarpa não passou por Paulínia, mas esse Pacheco passou e fez parte desse time aí. Olha só. Fez parte desse time aí que tinha jogadores que fizeram carreira, né? Estão fazendo, né? Exatamente. Estão fazendo carreira aí no futebol brasileiro. A base do Paulínia realmente era muito boa. Tivemos Copa São Paulo lá, acho que 2 ou 3 temporadas, enfim. E aí o projeto acabou não prosperando. Muito bem, são 6h36, a gente tem mais um intervalo para pagar, né, Gabriel? Muito bem. Vamos pro intervalo, daqui a pouco vou dar a voz para nossa audiência e já tem também a ficha técnica do jogo. Vamos escalar Operário e Guarani. Guarani e Operário para você aqui nos canais de futebol, não sai daí. Os canais de futebol interior. Canais de futebol interior, aqui ó, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. São 6h39, excelente noite para você que está acompanhando a gente. Portal Futebol Interior, daqui a pouco tem Operário e Guarani. Guarani e Operário, Série B, Campeonato Brasileiro. Volto pro Albert Cavalcante, que tem convidado na nossa transmissão, certo, Albert? Certinho, Corsato. Ele, né, o Guarani que conseguiu, né, a sua vitória mais na sorte do que no juízo. O autor do gol da vitória, obviamente, né, que o Muralha deu aquela... Mas não interessa. O que vale é a bola na rede. E ele, autor do gol bugrino, João Vitor, vai falar com vocês agora. Solta, Gabriel Ribeiro, solta. Primeiramente, né, agradecer a Deus, né, pelo gol que eu fiz. Eu arrisquei ali de fora da área, né, tive a confiança de chutar pro gol. Graças a Deus eu tive a felicidade de fazer o gol. Contei com uma falha do Muralha, né, infelizmente, coitado, ele falhou, né. Infelizmente para mim que fiz o gol e a gente saiu com a vitória. Nosso time conseguiu suportar bem ali, segurar o resultado e graças a Deus a gente conseguiu conquistar uma vitória importante em casa. E foi um gol importante para você, foi o autor desse gol, assim como aconteceu contra o Curitiba também, né? Você marcou um dos gols da vitória por 2-1 nos 2 jogos em casa. Já dá pra gente afirmar que o João Vitor é uma espécie de talismã do Guarani jogando no brinco?
Cara, creio que não, né? Eu trabalho para as coisas correr bem, né? Eu tento me dedicar ao máximo todos os dias, treinando, concentrando para focar no próximo jogo. Mas o grupo também, todo mundo tá fechado, o grupo tá de parabéns, que a gente tá mostrando essa consistência nos jogos em casa. Você chegou ao 4º gol na temporada, né? São 31 jogos. Ano passado, também pelo Guarani, você marcou 3 gols, ou seja, você já superou a marca do ano passado com menos jogos. Igualou a marca do Ituano em 2021, você fez 6 gols com o Ituano, então você está bem próximo dessa marca. Igualou na Caldense em 2020. Os treinadores que passaram por aqui elogiaram muito você. Teve um período que você perdeu espaço, mas teve treinadores que elogiaram bastante o João Vitor, inclusive o Alan Al, falando que você era muito importante para o time. Foi falado para você pisar mais na área, tentar mais essa finalização para que seus números aumentassem, como vem aumentando em relação à temporada passada em número de gols? Cara, é lógico, né? Os treinadores falam pra gente arriscar bastante, chutar bastante no gol, e eu venho fazendo isso, né? Eu não era um jogador que arriscava tanto, que chutava muito pro gol. Eu era mais aquele jogador de dar mais assistência ali, tocar mais para trás. Mas eu tô vendo que eu tô tendo um crescimento ali na parte da finalização. Tô treinando muito, me dedicando ao máximo e tô arriscando mais, né? O treinador pede pra gente, né, arriscar, chuta no gol, gente. Transfere essa responsabilidade pro goleiro que uma hora ele vai falhar. E aconteceu no jogo diante do Mirassol. No jogo contra o Mirassol também, o Alan Al, ele fez uma mudança de esquema tático, mas ele deixou muito claro aqui na entrevista coletiva que foi por conta de uma questão de descanso, de logística. Vocês estavam voltando, né? Voltaram de Belém do Pará depois da partida contra o Paysandu, mas ele também disse que observou o Mirassol e viu que o meio-campo precisava ficar um pouco mais preenchido. Com isso, você jogou ao lado do Caio Dantas e não naquele esquema com 3 atacantes. O que mudou para você essa mudança de esquema tático no começo do jogo? Porque depois, com a entrada do Marlon, meio que voltou aquilo que vocês estavam colocando em prática com 3 atacantes. Sim, preenchendo mais o meio de campo ali, fica muito bom pra gente, que a gente fica mais com a posse de bola, não precisa voltar tanto pra ajudar na marcação, né? A gente fica um jogador mais ofensivo. Eu creio que qualquer formação, qualquer jogador que o professor Alan colocar ali vai dar conta do recado, porque todo mundo está bem preparado nos dias do treino, todo mundo no dia a dia, né, das semanas do treino, todo mundo se mostra dedicado a cumprir a função que o professor pediu para fazer. Falando do cenário do Guarani na tabela de classificação, ainda é uma situação difícil, o Guarani perda, mas diminuiu a vantagem, né, ou na verdade diminuiu a pontuação em relação ao primeiro time fora da zona do rebaixamento, e essa rodada a vitória foi importante porque praticamente todos os concorrentes eles tropeçaram. Vocês também fazem essa leitura em relação ao término da rodada ou não tem isso, é pensar jogo a jogo e esquecer o que acontece no fator externo? Cara, é aquilo, a gente pensa jogo a jogo, né? Cada jogo pra gente tá sendo uma final, né? Sempre o próximo jogo é importante. Lógico, a gente quer sair dessa situação o mais rápido possível, ninguém quer passar por essa situação, o grupo todo está indignado, ninguém está contente com essa situação. E a gente pensa jogo a jogo, porque eu tenho certeza que se a gente continuar tendo essa consistência nos jogos em casa e fora também, se a gente não conseguir trazer os 3 pontos, mas que a gente possa trazer um ponto, vai ser muito importante para a gente sair dessa situação o mais rápido possível. Contra o Operário, esse ponto que você fala é muito importante, mas tem não é um confronto direto, porque o Operário conseguiu dar uma escapada ali da parte de baixo, mas ele é um time que vem de derrota, né, para o Amazonas, mas jogando em casa é muito forte. É claro que ainda falta muito tempo para o jogo, só na terça-feira, mas o que vocês esperam desse adversário na próxima rodada? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né, principalmente por jogar fora de casa. Mas a gente está concentrado, o time todo está focado no que tem para fazer e se Deus quiser que a gente possa fazer um bom jogo lá diante do Operário e quem sabe sair com a vitória de lá. Ô João, você é um dos jogadores do elenco que está aqui desde o início do Campeonato Paulista e a temporada, se você for pegar em números, não é boa. O Campeonato Paulista do Guarani quase foi rebaixado, Série B o primeiro turno foi muito ruim e consequentemente por conta dos resultados, muita coisa aconteceu aí, principalmente mudanças na comissão técnica. Agora está o Alan Al, não quero que você faça comparação com os treinadores que passaram por aqui, mas o que ele tem de diferente, que você sentiu que o Guarani precisava de um perfil como o Alan Al, até porque os resultados mostram isso, né? Ele tem feito algo diferente. O que é esse diferente que o Alan tem feito que você sentia que faltava no grupo? Cara, eu acho que na minha percepção, o Alan é um cara que ele
ele exige muito da gente, né, nos treinos, ele passa muita confiança pra gente e eu acho que isso é muito importante para os jogadores, ainda mais no momento que a gente se encontra. Então essa confiança que ele passa pra gente de tentar arriscar uma jogada difícil, chutar no gol, isso está sendo um fator muito importante pra gente estar tendo essa crescente no campeonato. Só mais uma rapidinho, também no jogo passado teve uma mudança, né, do companheiro ali do lado esquerdo. Você vira muito de lado, né, quando joga com 3 atacantes, ora pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Mas teve o Emerson que jogou ali pelo lado esquerdo no lugar do Jefferson. E a gente viu que ele é um jogador mais fisicamente um pouco mais forte, mas toda hora chega também ali na linha de fundo. Como é que foi esse entrosamento com o Emerson para que vocês pudessem criar jogadas pelo lado esquerdo do campo? É no treino, né? É claro que a gente não tá muito entrosado, né? Ele acabou de chegar, tá jogando agora, a gente tá se ajustando ali no treino, no jogo, a gente vai orientando um ou outro ali, né? Durante a partida. E creio que esse entrosamento vai melhorar cada vez mais, né? Com mais treinos, com mais jogos a gente vai conseguir entrosar mais ali. Eu tenho certeza que a gente vai fazer melhores jogos aí nas próximas partidas. Tá aí o nosso ponta, né? Nosso ponta esquerda, o nosso autor do último gol, da vitória do Guarani por 1-0, João Vitor, ele que mais uma vez, né? O Guarani que teve mais sorte do que juízo, o Guarani acabou vencendo por 1-0 e o grande, querido João Vitor fez aquele golaço, só que não, o Muralha acabou ajudando a gente, viu, o Corsato? É isso, muito bem, são 6h47, 7 da noite, Germano Krieger, em Ponta Grossa tem Operário e Guarani e Operário. Eu tenho que falar ainda da tabela, mas a gente tem a ficha técnica do jogo, mas eu não posso deixar de abraçar a nossa audiência aqui. O Closes tá com a gente, tá mandando um alô pra todo mundo, o Itamar Silvestre também, o Diogo Cauante, que o Guarani vai vencer o jogo, o Isaías Muniz tá falando que vai ser 1-1, o Osmar Dangar tá falando que hoje as equipes estão misturadas aqui no Portal Futebol Interior. Tamo junto, viu, Osmar Dangar? Obrigado, meu rapaz. Boa noite pra você, obrigado pela audiência e acompanhe sempre a gente aqui no Portal Futebol Interior. Já estamos com mais de 21 mil inscritos aqui no canal. Você pode se inscrever também, YouTube Futebol Interior. Compartilha a nossa transmissão, dá um joinha. Fique à vontade, use e abuse. Você tem abraços pra mandar aí, Alberto Cavalcante? Fique à vontade, meu querido. Eu tenho, né? Eu sei que o tempo aí urge, como diria o outro, porém, entretanto, você sabe que a nossa audiência é rotativa e, né, torcedores de outros clubes, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? Os pontepretanos acompanham a gente, né? E tem o grupo Jogai por Nós, um grupo de loucos corintianos, né? Que tem o Marcelo, o Du, o Jones, o Daniel. Mandar um abraço a todos e deixar aquela pergunta, né, para o grupo, né, o Jogai por Nós, o porquê do BR. O que é o BR? Depois vocês explicam aí, manda aí no chat que o Corsato irá ler o porquê desse apelido, desse termo BR. Um abraço a todos. Muito bem, são 6h48, já a ficha técnica do jogo, mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui a tabela do campeonato e falar também dos jogos já que aconteceram nessa 28ª rodada. Tivemos no sábado o Goiás perdendo para o Mirassol pelo placar de 1-0, também no sábado o Ituano foi derrotado pelo time do Coritiba pelo placar de 1-0, esse resultado do Ituano bom para o Guarani. Já no domingo, o resultado que não foi bom para os times que estão na luta de baixo, a Chape venceu, né? O Avaí pelo placar de 1-0. Tivemos também domingo o Ceará sapecando 4-0 para cima do Vila Nova. O Paysandu foi derrotado pelo Sport pelo placar de 1-0. Esse jogo foi ontem. Bom para os times que estão ali na parte de baixo da tabela, porque o Paysandu está inserido nesse meio também, né? Tivemos lá na parte de cima o Santos empatando com o Novo Horizontino pelo placar de 1-1. O Novo Horizontino saiu na frente. O Santos empatou. Também ontem esse resultado não foi bom também para os outros clubes, não para o Brusque, que foi excelente o resultado, né? Mas para os outros clubes do Z4, porque o time Santa Catarina, no comando de Marcelo Cabo, 3 jogos, 2 vitórias, venceu a equipe do Amazonas pelo placar de 1-0. O Amazonas, que não perdia 7 jogos no campeonato, perdeu para a equipe do Brusque ontem. Hoje, além de Operário e Guarani, 9h30 da noite também, transmissão dos canais Futebol Interior. O Carlos Corsato vai dar o recado com o Wendel Coral e o Pedro Lino. Tem Ponte Preta e América, 9h30 da noite. No mesmo horário, o Botafogo
pega o CRB, estaremos acompanhando no placar ao vivo. Classificação da Série B, Novo Horizontino é o líder 51, o Santos é o segundo colocado 50, o Sport é o terceiro 46 e o Mirassol é o quarto com 46 pontos. 46 pontos. O quinto é o Vila com 45, o sexto é o Ceará 42, o sétimo é o América 41, o oitavo é o Coritiba 40, o nono é o Avaí 40, décimo Amazonas 39. Se o Amazonas vence ontem, ele ia a 42 pontos na sexta colocação, mas perdeu. O Goiás é o 11º com 37, o Operário é o 12º 36. Se o Operário vencer, ele vai se igualar a 39 pontos ali junto com o Amazonas, mas só vai ganhar na posição do Goiás porque ele tem vitórias a menos que o time do Amazonas. A Ponte é 13ª com 32, Chapecoense 14ª 31, Botafogo 15º 30, Paysandu 16º 30. Na zona da degola, bora lá, o Brusque abre a zona com 29, o Ituano é o 18º 28, o CRB tem 26, é o 19º e o Guarani 24 é o 20º. Vamos lá, o Guarani vencendo, ele vai para 27 pontos, com 27 jogos, né? E aí, ele passaria a equipe do CRB. Só que o CRB joga hoje contra o Botafogo, jogo de 6 pontos aí de equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, né? O CRB enfrenta a equipe do Botafogo. Então, se o Guarani vencer, ele vai a 27. O Brusque tem 29, está na zona da degola. 30 pontos o Paysandu, já jogou e perdeu. Então, se o Guarani vencer, ele diminui para 3 pontos a distância aí para sair da zona do rebaixamento. E lembrando que o Guarani tem um jogo a menos, né? Será executado, né, contra a equipe do Botafogo fora de casa no dia 9 de outubro. O Guarani tem um jogo a menos, só lembrando. É isso, muito bem. Bem lembrado pelo Albert Cavalcante. O Guarani tem um jogo a menos que é contra o Botafogo. Bom, são 6h52. Vamos fazer o seguinte, então. O Albert Cavalcante vai escalar o Guarani. Eu vou passar aí as informações, também o próximo jogo, e aí o Albert volta para escalar o Operário. Estarei do mesmo modelo trazendo as informações, próximo jogo do Fantasma, com a vinheta que vai pro ar agora com o nosso Gabriel Ribeiro. Ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo. Tá dando certo, eu não posso parar. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, do Guarani, do técnico Alan Al, vem definido e escalado assim: Pegoraro, goleiro, camisa número 1, Pacheco, lateral direito, camisa número 28. A dupla de zaga do Bugrão, Lucas Adel, 12, e o Matheus Salustiano, capitão, camisa número 13. Na lateral esquerda é o Emerson, camisa número 6. Os homens no meio campo do Bugrão, Pierre, 47, o cérebro pensante Luan Dias, o 10, e Matheus Bueno, o carteador, o 18. Os homens de frente do Bugrão, João Vitor da Lapada, o 19, Marlon Maranhão, o número 77, e ele, o artilheiro do Guarani nessa Série B com 9 gols, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão, Pegorari, Pacheco, Lucas Adel, Matheus Salustiano e Emerson, Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias, João Vitor, Marlon Maranhão e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Enê Santos, Heitor, Jefferson, Anderson Leite, Gabriel Bispo, Estevão, Marcelinho, Reinaldo e Lohan Corsato. Muito bem, para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Guarani, 20º colocado, 24 pontos em 26 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 14 derrotas, marcou 27, sofreu 38, saldo negativo de 11, 30% de aproveitamento. Guarani na próxima rodada, segunda-feira, dia 30 de setembro, aqui em Campinas, do Brinco de Ouro da Princesa, 9h30 da noite, encara o Avaí. Rádio Futebol Interior. O Operário do técnico Rafael Ganais vem definido e escalado assim: Gabriel Mesquita, ele mesmo, ex-goleiro Guarani, camisa número 91. Na lateral direita, Thales Olex, o 72. A dupla de zaga do Fantasma, Josep, o 30, Langadói, camisa número 3. Na lateral esquerda vem ele, o Pará, camisa número 6. Os homens do meio campo do Operário, Índio,
Índio, capitão, camisa número 5, com Vinícius Diniz, o camisa número 8. E ele, o cérebro pensante, Bosquilha, o 16. Os homens de frente do fantasma. Ronald, o 31, Rodrigo Rodrigues, o 7 e o Vinícius Mingotti, o camisa número 9. Repeteco do Operário. Gabriel Mesquita, Thales Oleques, Joseph e Alan Godoy. Pará, Índio, Vinícius Diniz, Bosquilha e Ronald, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti. Caso o técnico Rafael Ganais queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Guilherme Lopes, Santiago Campos, Marco Antônio, Felipe Augusto, Guilherme Borek, Eric Bessa, Rodrigo Lindoso, Gabriel Feliciano, Jaci, Ronaldo e Daniel Lima, Corsato. O Operário Fantasma, 12º colocado, 36 pontos em 26 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Marcou 21, sofreu 21. Saldo zerado. 46% de aproveitamento a equipe de Ponta Grossa, que volta a campo na próxima rodada. Jogo difícil, hein? Vai à vila mais famosa do mundo, na Vila Belmiro. Sabadão, dia 28, às 18 horas, encara o Peixe. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, o senhor Paulo Henrique Schleich Volkoff, do Mato Grosso do Sul, com seus auxiliares. A Fernanda Kruger, do Mato Grosso. E o auxiliar número 2 é o Luiz Fernando Viegas Colete, do Mato Grosso. O quarto árbitro, André Ricardo Martins, do Paraná. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, a gente falava de jogadores que passaram pelo Guarani no Operário e esquecemos do Ronaldo, né? Ronaldo também passou pelo Guarani. Isso, jogou pelo Guarani, centroavante, que hoje é reserva lá do Operário. Osmar Dangar, tá tudo dominado, meu querido. Aquele abraço pra você, viu, Osmar? A Camila, eu já conheço o menino, ó, de longos carnavais. A Camila Simão tá perguntando, você responde, Albert. Será que o Operário ganha? Eu espero que não. Eu espero que não, né? Vamos aguardar aí, vamos ver se essa equipe do Alaal tenha hoje mais juízo do que sorte, né, Marcelo? Porque nas últimas rodadas, o Guarani, que jogou 2 vezes fora de casa, antes da vitória contra o Mirassol, veio de 2 derrotas. E no estádio Brinco da Princesa, mesmo vencendo a partida por 1-0, o Guarani teve a famosa sorte, né? No começo do jogo tomou bola na trave, com uma substituição sem querer, né? Porque o Anderson Leite acabou, né, saindo por conta de sentir dores nas costas depois de uma trombada. Acabou ali entrando o Mário Maranhão e o Guarani, que estava jogando no 4-3-3, mas com 3 volantes ali, não tendo nenhum cérebro pensante. Ali com o Mário Maranhão acabou entrando, depois o Luan Dias, e o Guarani acabou ali conseguindo criar as melhores oportunidades. Lembrando que a equipe do Operário, né, jogando em casa, é uma equipe difícil. E o Guarani, só nesse campeonato brasileiro, só na 21ª rodada, o Guarani conseguiu uma vitória fora de casa, né, que foi contra a equipe da Chapecoense por 4-0. E só um detalhe, né, o último gol que o Caio Dantas, o artilheiro do Guarani no campeonato brasileiro, com 9 gols, o jogo que ele fez gol foi contra a equipe da Chapecoense, que ele acabou marcando 2 gols e acabou ali dando uma assistência para o gol do João Vitor. Fora isso, agora é aquela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esperar aí que o técnico Alaão possa, né, apesar do desfalque do Douglas Bacelar, né, o zagueiro, o Lucas Adel foi escolhido, que o Guarani possa apresentar um melhor jogo, nas 2 derrotas que o Guarani teve fora de casa, e contra o Mirassol foi mais sorte do que juízo. Muito bem, Vladimir também desfalque, né? Cumpre o segundo jogo lá de suspensão, né? O Vladimir é titular do Guarani, né? Não, o Vladimir o Pegoraro ficou um tempo, né? Acabou voltou gradativamente, agora com o Vladimir fora por conta de suspensão, o Pegoraro acabou assumindo aí a titularidade, mas assim, o Guarani está bem servido de goleiros, e lembrando que o Guarani também trouxe, depois nós iremos comentar, trouxe 3 jogadores aí para compor o elenco. Fechou, né? Fechou a janela dia 2 de setembro, mas até o dia 20, jogadores que não tinham vínculo com outros clubes puderam ser contratados. Veio o Marcelinho, né? Veio um goleiro, depois eu vou passar o nome dos jogadores, que eu acabei esquecendo, né? Obviamente, né? Mas o Marcelinho é um jogador que veio do Ferroviário, e ele veio aí para poder suprir a ausência aí do Marlon e também
do Ayrton, que estão lesionados, viu, o Corsato? Muito bem, o time do Rafael Guanais, o Operário não tem o William Machado e o Maxwell, ex-Guarani, que estão suspensos, né, pelo terceiro cartão amarelo. Posse de bola do time do Operário nesse primeiro tempo. Árbitro da partida, 1 minuto de silêncio. Operário todo de branco, Guarani todo de verde. Guarani à esquerda do seu aparelho, defendendo o gol à esquerda, atacando pro gol à direita. O Operário defendendo o gol à direita, atacando pro gol à esquerda. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo. FI tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Cidade Ponta Grossa, bola rola para Operário e Guarani. O Guarani e Operário, 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Posse de bola para o time do Operário aqui no campo de defesa. Quem trabalha é o Joseph, trabalha com Alan Godoy, domina para o time do Operário. Solta a bola para Pará, jogador do Guarani, domina aqui pela perna, com a perna esquerda, lado esquerdo do campo, campo de defesa. Todo de branco o time do Operário. O goleiro o Gabriel Mesquita pede a bola ali, mas ele prefere tocar a bola pelo lado direito para o Alan Godoy. Alan Godoy despacha essa bola, toca no campo ofensivo pro Vinícius, Mingote, ganhou da marcação, linha de fundo, lado direito para lá, para cá, das costas para marcação, tocou pro Thales, vem cruzamento na boca do gol, no meio do caminho, chega a zaga do Guarani, Matheus Bueno espicha, a bola toca na frente do comando, era pro Caio Dantas, chega a zaga da equipe do Operário, o time branco domina com Alan Godoy, solta essa bola, trabalha no meio com o Índio, capitão da equipe Bruno Reis, dominou, pensa, solta a bola no meio ali, campo de ataque lado direito pro Gabriel Bosquilha, base do Guarani, passe errado, melhor pro time do Guarani, quem recupera é por ali, tentava a recuperação o Marlon Maranhão, a bola ficou pro time do Operário, o árbitro marcou a falta. É falta, posse de bola, campo de ataque lado direito, favorece a equipe de Ponta Grossa, 0-0, primeiros movimentos para Guarani, Operário e Guarani. Bosquilha, número 16 do costado, falta a bola pela direita para Thales Oleques, ele domina, pensa, toca a bola para Bosquilha, para Oleques dominou, soltou a bola para Alan Godoy, zaga central, círculo central do gramado para Gabriel Bosquilha, jogador experiente, várias equipes do futebol brasileiro, passou na base do Guarani, solta a bola para Ronald, o Operário tem Ronald no time titular e Ronaldo no time reserva, linda finta para cima na marcação, perna esquerda, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, sobra por Thales, Oleques do outro lado, dominou, tocou pro Bosquilha, perna esquerda, bateu pro gol, Pegorari! Voa na bola, Pegorari vai no canto direito, busca, manda para escanteio. Olha o Operário chegando aí, Albert. É jogada, bola da ponta esquerda para a ponta direita. Ali a tabelinha, acabou achando no pico da grande área pelo lado direito. O Bosquilha que bateu de perna esquerda, tentando ali o ângulo do Pegorari, que fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Operário. Meu Deus do céu. Parar na bola. Pará, vai pra bola, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, passa por todo mundo, sobra na entrada da grande área pro Bosquilha. Bosquilha dominou, perna esquerda, solta a bola pra Pará, domina, ameaçou, refugou, vai na marcação ali o jogador do Guarani, chega por baixo a zaga do Bugre. Com o Lucas Adel, mete o pé na bola, tira dali, manda no comando ninguém, só jogadores do Operário, um deles é o goleiro Gabriel Mesquita, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 7 da noite, mais 3 minutos em Campinas. Estamos com 3 minutos passados do primeiro tempo. Segue 0-0, 28ª rodada Campeonato Brasileiro Série B. É a B-Zona 2024. Vem o time do Operário Vinha. Guarani recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque pela direita com o Maranhão. É o Marlon, passou o primeiro, passou o segundo, tocou na frente do comando. É pro Caio Dantas no meio do caminho. A zaga do Operário, a zaga do Fantasma tira. A bola caiu no meio pro Índio. Vem o capitão ex-Guarani, levou na frente. O árbitro vai marcar a falta. Eram 2 jogadores do Operário com um monte de jogador de verde ali. E aí chegou o Matheus Bueno, fez a falta, o jogo tá parado, viu, Albert? É, na saída do contra-ataque, o Maranhão fez uma bela jogada no campo de ataque, porém no contra-ataque ele, Índio, pelo lado esquerdo foi, pelo lado esquerdo ele foi levando o contra-ataque, o Matheus Bueno ali deu a famosa, né, piscinada, remou, né, em cima do jogador do Operário, do Índio, e ali o juizão Paulo Henrique Sleish Volkov marcou falta. Falta é longe, é verdade, mas ali está ele, né? Bosquilha na bola. O homem da bola parada da equipe do Operário. Corsato. Muito bem, vai pra bola. Gabriel Bosquilha. Chuveirou, tocou na boca do gol. Chega a zaga, tira, voltou, derrubou, bate a batida pro gol. Pra fora.
pra fora do gol, número 7 ali do Fantasma, o Rodrigo Rodrigues queimou pro gol, ela subiu, foi embora, foi lá na capital dos paranaenses, em Curitiba, essa bola aí, o Albert. Ele pegou firme, pegou forte, porém, entretanto, ela ganhou muita altura, passou por sobre o gol. E o Guarani vem sofrendo, hein? Não chegou nenhuma vez, 4 minutos, só dá Operário, viu, Corsatu? O Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa, a bola no comando para a zaga da equipe do Operário. Abraçando aqui o Fael Cardil, Operário 2, Guarani 1. Boa noite, Albert. Hoje você vai ficar quieto, tá dizendo ele aqui. Vai nada, ele tá aqui daquele jeito, é o jeito Albert de ser. É isso, ele vive, ele pensa no Guarani. O Wilson Santos, estou ligado na Rádio Futebol Interior, mande um abraço pro meu sobrinho, o Luquinha, que virou bugrino por causa de mim, o tio dele. Aqui é o Rovilson, Jardim Roseira, ligado na transmissão do Futebol Interior. Um abraço para você, Rovilson. Posse de bola para o time do Guarani. Bola com o Luan Dias, solta a bola para Pacheco, ex-Operário. Dominou, trabalhou, soltou no meio para o Matheus, para Pacheco. Pacheco vira o jogo, toca no campo de defesa. Quem domina por ali é o Salustiano. Levanta a cabeça, solta a bola pelo lado esquerdo. É o Emerson, vem para o campo de ataque, passa a metade do gramado. Encosta na marcação o Rodrigues. Ele trabalha a bola com o jogador que é o Matheus Bueno. Matheus Bueno trabalhou, tocou a bola para Pacheco. Pacheco aqui pelo lado direito, boa bola. É pro Maranhão, pro Luan Dias, bico direito da grande área, boa bola pro Pacheco, perna direita, o repórter pediu, ele cruzou dentro da grande área, Thales Oleques, meteu o pé na bola, tira dali, manda a bola para lateral, posse de bola pro time do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Romeu 2 está mandando boa noite. Boa transmissão e comentários. Albert, faço votos que o teu Guarani vença. Amém, eu também, viu? Vai estar difícil, hein? Mas não vamos sair dessa. Um abraço, viu, meu amigo? Romeu traço 2. Provavelmente ele foi criar alguma coisa com o Romeu. Tinha um Romeu 1, ele pegou e colocou Romeu traço 2. Esperto ele. É que nem eu fui criar Marcelo Corsato no Instagram. Não dava. Porque já tinha. Sério? Aí eu tive que inverter. Corsato Marcelo. É verdade. Né? Muito bem. Bolado. Nossa, posse de bola pela direita, vem Guarani, bola com o Pacheco, soltou no meio para Luan Dias, chegou por baixo, o Índio disse que foi na bola, jogador do Guarani ficou caído, era o Luan Dias, a bola vem pro centroavante, Mingote, dominou, tocou pro Ronald, esse Ronald é uma fumaça, lado esquerdo pro Mingote, tá impedido, hein? Tá impedido, e o Bandeira viu, o auxiliar número 2, o Luiz Fernando Viegas do Mato Grosso do Sul, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Comecinho de jogo, 7 minutos e meio passados do primeiro tempo. Que legal ter você junto com a gente por aqui. Lembrando que na seguidinha tem transmissão de Ponte Preta e América, hein? Com Carlos Corsato, com o Wendel Coral, com o Pedro Lino, o nosso presidente. E é claro, com você que vai fazer parte da nossa transmissão também. Estamos com 80 simultâneos aqui no YouTube. Obrigado, viu, rapaziada do YouTube? Vai mandando a sua mensagem. Aproveita, dá um joinha na transmissão, compartilha também. Vamos chegar junto na transmissão aqui do Portal Futebol Interior, mais de 21 mil inscritos no canal. É lateral, posse de bola, lado direito pro time do Guarani. Vamos ver essa jogada. Será que vai ter bola na rede pro Guarani? O primeiro já era do jogo. É o Pacheco, soltou essa bola para Luan Dias, tentou ali uma jogada de costa, mas aí estava atento o zagueirão do Operário, o Joseph, meteu o pé na bola, tirou dali. Só que a bola segue em posse verde. Segue com o Guarani. Pacheco vai pra bola. Tocou essa bola na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Operário. Tira a bola, volta, sobra no meio. É pro Bruno. Aí o Bruno tentou jogar a bola na frente. Guarani se cuida aí, Pegorari. Saiu do gol, perna direita, meteu um bico na bola. Todo mundo do Guarani não foi, só vai jogador do Operário. A bola se perde e vai embora. Jogador do Operário caído no gramado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Marlon Muraro. Vai, Operário, tá mandando aqui. Obrigado, viu? Não importa se você é torcedor do Guarani, do Operário, importa que você esteja com a gente. Se gosta da transmissão, dá um joinha. Se não tá gostando, mete o negativo. Vai do seu coração. Ué? Vai mudar. Ué, já, Albert? É, o Vinícius Mingote ali numa dividida, né? Ali após o Pegorari dar o famoso estourão.
Ali o Vinícius Mingotti caiu, ficou e já pediu substituição. Vai entrar ele, o Daniel Lima, camisa número 99, acabou sentindo alguma coisa, né? E ali ele cobre o rosto com a camisa do Operário. Aí tá com cara de choro, né? E acho que, né, agora não tem jeito, né? Ali sendo cumprimentado pelos jogadores ali, né? Forma de consolo. Porém, entretanto, ali 9 minutos do primeiro tempo, a primeira mudança mudou, né? O Vinícius Mingotti, o camisa número 9, foi embora e entrou o 99, Daniel Lima. A informação para a concessionária, sim. Se pegou 2 ou 3 vezes na bola o Vinícius Mingotti, foi muito, hein? Deu três corridinhas ali. Não deu pra ele. Daniel Lima, portanto, 99, tá no jogo e o Ronaldo não entrou, hein? Tá sem moral o Ronaldo lá com o Rafael Guanais, hein? Ronaldo que aqui no Guarani foi bem, no Novo Horizontino foi bem também, né? Jogava contra as equipes de Campinas, era gol. O Ronaldo bom jogador, mas tá no banco de reservas do Operário e a opção foi pelo Daniel Lima. Bom ter você junto com a gente por aqui. São 7 da noite mais 10 minutos. 7 da noite mais 10 minutos. Lembrando que essa rodada começou no sábado. O Goiás perdeu pro Mirassol pelo placar de 1-0. Vejo aqui no placar ao vivo do Futebol Interior. O Ituano também perdeu pro Coritiba pelo placar de 1-0. Domingo tivemos Chapecoense 1, Avaí 0, Ceará 4, Vila Nova 0, Paysandu 0, Sport 1. Esse jogo foi ontem e o Santos empatou com o Novo Horizontino 1-1. O Brusque venceu o Amazonas pelo placar de 1-0. Hoje, além de Operário e Guarani, vejo aqui no placar ao vivo que teremos Ponte Preta e América, 9h30 da noite, transmissão com a equipe Futebol Interior e o Botafogo pegando o CRB. A gente vai estar acompanhando também no placar ao vivo. Jogador do Guarani caído no gramado. Quem tá caído lá, Albertinho? O Caio Dantas, né? Pediu falta, nada foi marcado. Bola para a equipe do Operário no campo de ataque. Que vem em campo de ataque, lado direito. Chega a zaga do Guarani, mete o pé na bola, tira dali o Emerson. É lateral, posse de bola para o time do Fantasma. Tem pressa, a bola tá aqui no meio. Quem trabalha é o jogador número 8 da equipe do Operário, Vinícius Diniz. Pensa, toca a bola para Bosquilha. Bosquilha para Vinícius Diniz. Soltou na direita para o Thales Oleques. Pensa, toca a bola no meio. Vem para o Diniz, passa o primeiro, passa o segundo, não passa o terceiro. Emerson por baixo, trava, sai jogando para o time do Guarani, soltou a bola ali para o Pierre. Pierre dominou, perdeu, recupera o time do Operário. Bola com o Bosquilha, fez a finta, passou o primeiro, não passa o segundo, voltou, sobrou. Bola enfiada no comando para o Diniz, chega no meio do caminho a zaga do Guarani. Afasta, tira, rebote, Pará, ganhou, soltou para o Daniel Lima, boa bola para o Ronald, lado esquerdo, invadiu a grande área, cruzou, rasteiro na boca do gol, a batida para o gol, pegou Arari. Pega o Arari na sequência, a zaga do Guarani sobe, mete a cabeça, tira dali. Manda para escanteio. Pegorari. 12 minutos do primeiro tempo. O Pegorari já fez 2 milagres no jogo, Albert. Aquela história, né? Mais sorte do que juízo. A equipe do Operário vai atacando pelos lados, mais um erro individual pelo lado direito do campo de ataque do Operário. Ali a bola acabou sobrando pelo lado esquerdo, bola trabalhada, a bola sobrou dentro da grande área pro Pará. Quem acha que ficou com dó, hein? Ele, a bola, o gol e o goleiro. Ele bateu em cima do Pegorari, que mandou a bola pela linha de fundo, escanteio, mais um escanteio pelo lado esquerdo, Pará na bola. Pará vai pra bola, chuveirou o primeiro pau, boca do gol, Caio Dantas mete a cabeça na bola, ajuda na marcação, tira dali, ela vai cair aqui no campo intermediário. Quem domina é o Thales Oleques, perna direita, lançou, tocou, campo de ataque, lado direito, sobe Emerson. Mete a cabeça na bola, tira dali, porque tinha a presença do Rodrigo Rodrigues. Posse de bola para o time do Operário. O Fantasma quer assustar o Guarani. Segue 0-0 Operário e Guarani. Guarani e Operário, 28ª rodada. Série B, Campeonato Brasileiro. O Guarani vai indo a 25 pontos na 20ª colocação. O Operário com esse empate vai a 37. Fica ainda na 12ª colocação. Mesmo número de pontos do Goiás. A bola tá viva dentro da grande área. Briga por ali o Daniel. Chega a zaga do Guarani. Mete o pé na bola, tira, cai na intermediária ofensiva lá do direito. Bola com o Bosquilha. Tocou pro Indy, capitão da equipe do Operário, solta a bola no campo intermediário, o Joseph. Todo o time do Operário com a exceção do goleiro, o Gabriel Mesquita no campo de ataque, bola com o Pará. Agora há pouco fez o goleiro do Guarani, o Pegorari, trabalhar. A bola pelo lado esquerdo, trabalha por ali o número 31, Ronald bate contra a marcação do Pacheco. A bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o Fantasma, favorece o Operário. Tem pressa, manual, bola enfiada no meio pro time do Operário, Vinícius Diniz, soltou pela direita, trabalhando pro time do Operário com
Tales pro Vinícius Diniz, cruzou na boca do gol, bate no costado do Matheus Bueno. Ela cai na intermediária, tentou sair jogando por ali o centroavante Caio Dantas, não conseguiu. Fica fácil pro goleiro do Operário aqui no campo de defesa. E atenção, torcedor, é hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 14 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Germano Krieger, Ponta Grossa no Paraná, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Te contei, não? Confere comigo, primeiro tempo. Operário, Guarani, Operário, 0-0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais de futebol interior. Vem o time do Operário, campo de ataque, bola do Índio pra dentro da grande área, cruzamento rasteirinho na boca do gol, afasta a zaga do Guarani. O Rodrigo Rodrigues passou dela, zagueiro do Guarani, chega, mete o pé na bola. Tira dali o Matheus Solistiano, capitão do Bugre. Quase o Operário chegando mais uma vez, hein, Albert? E o Guarani está no modo... Primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo, o Guarani não chegou uma vez e vai sendo bombardeado. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, bombardeado, melhor assim. Bombardeado pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Ali, o Emerson ali tá, quando ali tem um jogador do Guarani no chão, parece que é o Lucas Adel, né? Se Deus quiser que seja a substituição, viu? Porque, pelo amor de Deus, hein? Tá entregando a paçoca de tudo quanto é mesmo, cara. Entregando a paçoca para tudo quanto é jeito. O Guarani vem sofrendo muito pelos lados. O Guarani é um time que vem apanhando, não consegue sair do campo de defesa. E mais o escanteio, o terceiro escanteio agora pelo lado direito, viu, Marcelo? É escanteio, Gabriel Bosquilha vai pra bola, perna esquerda, autorizado, chuveirou na boca do gol, sobe Salustiano, vai Pegorari, sai nela, deu um tapa na bola, tirou, chega Luan Dias. Dentro da pequena área, mete o pé esquerdo na bola, tira. Será que no contragolpe vai Guarani? Mas aí, jogador do Operário chegou, fez a falta pra cima do Matheus Bueno. Merecia cartão, hein, o Pará, hein, o Albert? Merecia, né? Após a cobrança do escanteio, o Guarani foi saindo, né? Em bloco, naquela velocidade 2, né? Então, existe até velocidade 5, Guarani na velocidade 2. O Matheus Bueno colocou a bola à frente para tentar sair em velocidade. E ali o Pará, hein? Acabou fazendo a falta no campo de defesa, pé do círculo central. Segue no Germano Krieger. Guarani 0, Operário 0. Curta a nossa transmissão, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha por lá, se inscreva no canal Futebol Interior. É bom ter você junto com a gente por aqui. Posse de bola para o time do Guarani. É Série B, Campeonato Brasileiro. É terça-feira, hoje, 24 de setembro, 2024. Um calor para cada um na cidade de Campinas. E você ainda, pra ajudar ainda, né, Marcelo? Mas tudo bem, a gente perdeu a falta do Mar no Maranhão. Tá calor hoje mesmo. Faz muito tempo que eu não estudo, mas quando eu estudava, tinha as tarefas, né, de casa. Sim. Eu esqueci a metade, cara. Eu tô percebendo. Me dão muitas tarefas, eu esqueço. Agora tem jogador caído no gramado ali, Albert. O Mar no Maranhão, né, acabou recebendo a famosa chegada, mais uma vez, do Pará. E nada foi marcado, não sei não, viu? O Paulo Henrique Reicher Volkoff, ele tá segurando o cartão aí pro segundo tempo. Não é possível. O Pará já deu umas 3, 4 pegadas do jogador do Guarani. Lá vem o Bugrão. Vamos ver esse lance. Guarani chegando no campo de ataque. Bola com Caio Dantas. Solta a bola pela esquerda para João Vitor. Dominou, pensa, toca a bola para Matheus Bueno. Trabalha o time do Guarani. Bola com o Pierre. Pierre dominou, joga com as meia arriadas, bola para Matheus Bueno, tocou bola para Pierre domina, é canhoto, trabalha com a perna esquerda, soltou a bola para Luan Dias, recua, posse de bola para o time do Guarani, bola com o capitão Matheus Salustiano dominou, boa bola pela direita para o Maranhão, perna esquerda, lado direito, sai da ponta, vem para o meio, jogou dentro da grande área, João Vitor sobe de cabeça, zaga a proteção para sair do gol, goleiro, uma pequena indecisão ali da zaga com o goleiro. É que o João Vitor não estava ligadaço, porque se ele tivesse ligadão, ele poderia dar um perigo maior lá pro Fantasma, hein, Albert? O Marlon Maranhão, pela ponta direita, ele não quis buscar a linha de fundo. Ali, perto da intermediária pelo lado direito, ele fez o cruzamento. E ali o João Vitor estava nas costas ali do zagueirão Alan Godoy. A bola acabou batendo no João Vitor, tomou a altura e ali saiu o Gabriel Mesquita, eu tô avisando. Junto com o Alan Godoy, que acabaram se atrapalhando. Se o João Vitor tivesse o cacuete do Caio Dantas, o Guarani poderia abrir o marcador. Segue no Krieger. Guarani 0, Operário também 0. Bom, além de você ser o faro fino da jornada, né, aquele que informa tudo e mais alguma coisa, você também é o analista do jogo.
19 minutos quase, daqui a pouco. Pera aí, porque o Guarani não dá um minuto de sossego também, hein? Perdeu a bola, recupera a posse de bola, Ronald fez a finta, passou o primeiro lado esquerdo, passou o segundo, fez um salseiro, enrolou demais. A sorte do Guarani é que o Ronald só gosta de fazer jogada bonita. Fez a primeira, fez a segunda, tentou a terceira, se deu mal, a bola se perde e vai embora. Mas vamos lá, Albert, 19 minutos passados, primeiro tempo de jogo. A sua palhinha, qual é a do jogo, Albert Cavalcanti? O Guarani repete os 15 primeiros minutos da partida contra o Mirassol. O Guarani que jogou com 3 volantes, acabou saindo o Anderson Leite, entrando ali o Marlon Maranhão e acabou mudando a partida. O Guarani ficou mais solto, até mesmo com a entrada do Luan Dias. Porém, entretanto, 19 minutos do primeiro tempo, o Guarani vem sofrendo, né? Vem a fórceps para conseguir passar o meio campo. O Guarani precisa usar mais o Luan Dias. O Luan Dias é um jogador diferente, é o meio, ele precisa se movimentar entre os atacantes, né, entre os seus pontas, e vir buscar a bola um pouco mais atrás, porque o Matheus Bueno está totalmente sobrecarregado e o Pierre ou sai na marcação ou põe a bola em jogo. E, obviamente, a equipe do Operário vem com 3, 4, 5 jogadores pelas pontas. Assim ele acaba anulando tanto o Pacheco, que é um lateral que marca bem e sabe cruzar bem, porém, entretanto, não consegue passar no meio campo. E assim como o Emerson. O Emerson, mais uma vez, eu não sei porque o técnico Alain insiste com o Emerson. O Emerson é o famoso cachorro castrado. Ele não cruza direito e também não está marcando, viu, o Corsato? A bola pro time do Operário. Hoje vai ser... Eu vou ter que me segurar. A bola enfiada no comando, a proteção da zaga, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Marlon falou que vai ao Operário. Eu já li essa mensagem, né? O Romeu 2, Romeu, eu sou o Marcelo, muito mais bonito do que o Carlos. Mas ele pergunta se a Ponte vai se reabilitar hoje. A Ponte ganhou o último jogo, né? Mas eu acho que a Ponte ganha do Coelho sim, viu? O Nevermore 1939 manda um monte de coração aqui, verde, branco. Manda força, Bugrão. Vamos trazer 3 pontos hoje. Tá dizendo ele, o Albert Cavalcante. Eu acredito. Ele tá falando. Nós acreditamos, mas o que vem sendo apresentado em campo tá difícil, viu, né, meu amor? O Romeu 2 tá falando assim, Albert, seus comentários são lúcidos. Minha nossa. Bom, tomara que o chefe esteja ouvindo isso. Muito obrigado. E o Nevermore manda um abraço pra você. Outro, tamo junto. Pra toda a equipe nota 10. O Fael Cardil. Cara, esse time do Guarani não treina, não? Não é possível uma semana sem jogar e na hora de jogar apresenta esse futebol pobre, medíocre. Vergonhoso isso. Calma, Fael, o jogo tá começando. Há 21 minutos, eu tenho razão. Eu tenho razão, concordo com você. Parece o Guarani ainda está vivendo o Mirassol. Lá vem os homens de novo. Vem pro campo de ataque o time do Operário. Chega, a zaga do Guarani tira. Chega, a zaga do Guarani tira, vai cair do lado esquerdo pro Emerson, vai pra cima na marcação, aqui no campo de defesa, solta a bola no meio pra Pierre, ele domina, deixa pro jogador que é o Matheus Bueno, pro Pierre dominou, soltou a bola, lado direito pra Pacheco domina, deixa a bola aqui pelo lado direito pro time do Guarani, pro Maranhão, solta a bola pra Pacheco no campo de defesa, vai tocando bola, a bola vai sobrar ali pro Lucas Adel, zagueirão do Guarani, o Marcelo Borges está com a gente, Corsato, abraço à melhor equipe de transmissão, feliz com minha Chape, abraço pro Albert Cavalcante, a Chape venceu o Avaí, o confronto lá catarinense, né? E o resultado para a Ponte Guarani não foi bom, né? Para a vitória da Chape. Mas cada um é cada um. Olha o João Vitor, lado esquerdo, bateu pro gol! Pega o goleiro! Abemos ataque! O Guarani chegou no ataque, Gabriel Mesquita fez a defesa. Olha o Gabriel Mesquita trabalhando aí, Albert. A jogada característica dele, né, João Vitor? A primeira finalização do Guarani, por incrível que pareça, foi mais ou menos, foi o João Vitor. Agora, né, pelo lado esquerdo, João Vitor, sua jogada característica, hein? Ajeitou na velocidade no corpo, ajeitou para a perna direitola e acabou bateu rasante. Ali, Gabriel Mesquita fez a defesa, o Guarani chega, hein? A Forceps, a sua segunda finalização no jogo. Segue no Germano Krieger. Operário 0, Guarani também 0. Tem uma pergunta para você aqui. Você acredita, Albert, que com esse elenco atual o Guarani tem chance de escapar do rebaixamento? Acredito. Acredite sempre no final. Acredito sempre. Enquanto houver, como é que é aquele negócio? Enquanto houver 1% de qualquer? 1% de chance, 99% de esperança, é isso? Exatamente, é isso aí mesmo.
Se não for, é parecido. Exatamente. Então, o jogo é jogado no Lambaria Pescado, mas que o Operário venha massacrando o Guarani. O Guarani tá na lona, na verdade, né, Marcelo? Tá na lona, né? O Guarani não consegue sair, o Guarani não consegue organizar. Ainda cobro muito o Caio Dantas. O Caio Dantas, após o gol do derby, né? Que fez o gol do derby, né? Que foi o empate 1-1. O Caio Dantas, ele teve lampejos de um camisa 10. O Guarani depende desse jogador diferente e o Guarani não está sabendo ali, né? O próprio, né? O Caio Dantas não, desculpa. O Luan Dias não está sabendo ali sair da marcação, né? Ele acaba ali encaixotado em 3, 4 jogadores do Operário, ele não consegue, ele fica estático, esperando a bola no pé, e o Guarani precisa de movimentação, velocidade. Precisa de velocidade, não de pressa. Lá vem o Guarani. Vamos ver, lado esquerdo com ele, com Emerson, trabalha, solta a bola para Luan Dias, trabalha pela meia esquerda, soltou, trabalhou por ali com o jogador do Guarani, que é o Matheus Bueno, devolveu bola para dentro da grande área para o João Vitor, escapou dele. Dentro da grande área, se ele domina, a jogada poderia ser boa, mas ficou fácil pro goleiro. O Gabriel sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tô falando, os caras pegaram aqui o humor do Albert. Lucas Vini, já saí da empresa, mas ainda sou operário. Fala, rapaziada. Lucas Vini, meu Campari, viu? Tá devendo meu Campari, hein? Lucas Vini é Ponte Pretano, viu? Meu Campari, viu? Gordinho tá por aí, tá bom, ô Lucas? Obrigado pela audiência, viu? Tem aqui um nick com 2 morangos entre o nome, M maiúsculo, underline, acho que é isso aqui, WCE. Maice. Y, verdade. É Maice. Tem um underline ali, tem um, sei lá o que é, apóstrofo, sei lá o que é isso. Tem um negócio no meio. Olha o Guarani, Luan Dias soltou na frente, chega a zaga da equipe do Operário, tira, cai com o Pará, perdeu, Luan Dias ganhou, tocou pro Marlon, solta, pro Pierre, bateu pro gol, pra fora. De tanto o Albert Cavalcante criticar, o Guarani já chegou em 3 minutos 2 vezes, viu, Albert? Pelo lado direito agora, o Luan Dias, que acabou ali acordando, hein? Gritamos na orelha dele e acabou acordando. Tomou a bola do zagueirão do Operário, acabou achando o Marlon Maranhão pela ponta direita e viu o volantão Pierre. O volantão Pierre com a perna esquerda, bateu firme, bateu forte, porém, entretanto, a bola passou por sobre o gol do goleirão. O Gabriel Mesquita segue no Germano Krieger. Guarani 0, Operário também 0. Muito bem, o Marlon tá dizendo calma, o jogo tá começando, já era pra estar 2-0 pro Operário. Realmente o Operário teve 2 chances, se não é o Pegorari, o tal de Den Luan Dias está jogando? O Fael tá perguntando. Tá jogando, Fael. Obrigado. Não tá bem no jogo? Luan Dias? Pelo amor de Deus. Lá vem os homens de novo. Vem Operário, campo de ataque pela esquerda. Bola com o Ronald no meio do caminho, capitão. Matheus Salustiano mete o pé na bola, tira dali. Cede lateral, posse de bola lá do esquerdo, campo ofensivo. Favorece o time do Operário. O Operário tenta fazer o primeiro gol no jogo. Estamos na marca de 27 minutos passados, primeiro tempo. Índio pelo lado esquerdo, deu um calcanhar na bola ali. Lance bonito, quem te viu e quem te vê, Índio. Aqui entregava paçoca. Aqui você não fazia isso não, hein. Bola pro time do Operário, quem trabalha por ali é o Vinícius Diniz. Soltou lado direito, chega a zaga do Guarani. Tentou o passe ali o Thales Olek. Aí chegou a zaga do Guarani. Thales Oleques, tem um S no nome dele ali. Posse de bola pro time do Guarani. Vamos, Guarani, campo para ataque pelo lado esquerdo. Bola com o Marlon. Alongou o passe, era pro Emerson. Na verdade, ele tem que tocar mais no meio. Pro João Vitor. Ele tentou mais no fundo, na linha lateral pro Emerson. A bola se perde e vai embora. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior marca 28 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Série B, Campeonato Brasileiro, 28ª rodada em Ponta Grossa, Germano Krieger. O placar tá assim, ninguém é de ninguém, viu, meus amigos, minhas amigas. Operário, Guarani, Operário, 0-0. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Tem emoção na ponta da chuteira. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Vamos para as mensagens aqui no YouTube. O jogo tá parado, então deixa eu aproveitar. O João Rubio, Guarani voltou a ser o Guarani do primeiro turno. Não dá para contar com a sorte sempre não, hein? O Guarani vence, tá dizendo o Romeu, 1-0.
Pra mim, o Alan Al escalou mal, tá dizendo o João Rubio. Você acha que o time tá mal escalado hoje, Albert Cavalcante? Eu, no lugar do Pierre, eu teria entrado ali com o Gabriel Bispo, né? O volante ali, o que ele varre, né? Ali à frente da grande área. Ali o Pierre, ele sai mais pro jogo. Estamos voltando, né? Como diz o João Rubio, um abraço pra você, viu, João? Essa que a gente conversa. Né? Ele acaba tendo ali 2 segundos volantes, né? No caso. Então ali, no caso, o Matheus Bueno fica preso, assim também como o Pierre. Né? O Pierre que não é marcador ali, que protege a cabeça de área. Claro, preferiria que tivesse entrado o Gabriel Bispo. Por isso que o Guarani sofre. O Guarani está jogando como a equipe do Pintado, né? Se vocês me entendem, né? Com 2 volantes ali que são segundos volantes, sai pro jogo, mas a marcação mais dura, o Guarani não consegue, o Corsato. Mano, o Pará fez outra falta e o juiz não deu nada. 6 faltas do Pará. O juiz não deu falta, não. O Operário tem 7 faltas, se muito no jogo. Só o Pará fez 6. Posse de bola para o time do Guarani no campo ofensivo pelo lado direito. Trabalha Marlon Maranhão. Soltou a bola no meio, Luan Dias. Boa bola, boa. Vai pintar o gol do Guarani. A batida para fora. João Vitor perde o gol. O Guarani teve a chance. Que bola do Luan Dias. O Luan Dias, perna esquerda, falou: João Vitor, faz, me abraça e me beija. Aí o João Vitor bateu pro gol, não sei se não desviou no goleiro, mas a bola vai embora, Albert Cavalcante. Que bola no Luan Dias, entre a zaga. Ele viu o João Vitor na velocidade, ele, a bola e o gol, o goleiro, ele bateu firme, bateu forte. Ali o Gabriel Mesquita fez o milagre, aqui não pegava nada, mas lá no Operário vai pegando, lá vem o Bugrão. E escanteio, bola pra dentro da grande área, afasta, a zaga tira, sobrou o lado esquerdo, vem cruzamento na boca do gol, por baixo, afasta a zaga do Operário. Olha o Guarani aí melhorando no jogo, Albert, outro escanteio. Acordou, segundo escanteio do Guarani na partida, o primeiro foi agora no lado direito, agora pelo lado esquerdo, o Guarani vai apertando, hein? Vai apertando quando aparece o técnico Alan, o ajoelhado. Acho que ele está fazendo igual a gente, hein? Está rezando, pedindo a Deus ajuda. Escanteio pelo lado esquerdo. E daqui estou vendo bem, mas parece ser ali o Luan Dias, é isso mesmo? É ele. O Luan Dias na bola. Luan Dias vai pra bola, zagueirada dentro da grande área, todo mundo se pegando por lá, subiu na grande área, bateu na zaga, voltou, sobrou, a bola volta pro Guarani, a batida pro gol, estão reclamando o pênalti, volta pro time do Guarani, recua, o árbitro tava pertinho, falou que não, Emerson recuperou, soltou a bola pelo lado esquerdo, é pro Luan Dias, dentro da grande área, cruzou na boca do gol, sobe a zaga do Fantasma, tira, subiu Alan Godoy, meteu a cabeça na bola, olha a pressão do Guarani, vamos ver se não vai ter pênalti marcado pelo VAR aí, hein? Então, o domínio, né? Depois ali o bate e rebate. Foi o Bosquilha. O domínio do Bosquilha. A bola acabou quicando e o Bosquilha estava com os braços abertos. Parecia aquele boneco do posto quando está se movimentando. Porém, entretanto, ali vamos esperar a arbitragem, se vai marcar alguma coisa, se vai marcar penalidade. Os jogadores do Guarani ali, né? Chamaram o árbitro, chegar na orelha do árbitro. E quando ele chama ali o Índio para trocar aquela ideia, por enquanto é escanteio, né? Escanteio pro Guarani, mas foi marcado só escanteio, cara. Se é contra o Guarani, mano, dava pena. Daqui a pouco eu explico. Vamos pro escanteio. Bola pra dentro da grande área, sobe a zaga, tira completa Ronald. Esse pênalti eles não marcam. Por quê? Porque foi o próprio Gabriel Bosquilha que jogou a bola na mão dele. Né? Ele dá um tapa na bola e a bola vai na mão dele. Eles não vão marcar esse pênalti. É como se a bola tivesse batido, por exemplo, na coxa e na mão do jogador. Então eles não marcam esse pênalti. E também, pra mim, entendo que não foi pênalti, né? Porque aí faltou categoria mesmo pro Bosquilha, não foi intenção dele colocar a mão na bola. E aí, por isso que o pênalti não foi marcado. Mas, o Albert, o Guarani melhora no jogo, hein? Melhora no jogo, né? Após aí, né? Pedirmos aí que o Luan Dias entrasse no jogo, né? Que conectasse o Luan Dias na partida, era um jogador diferente. E ali ele acabou achando um passe, né, primoroso para o João Vitor, que acabou finalizando bem, porém, entretanto, o Gabriel Mesquita fez o milagre, assim como o Pegoraro. E no lance, né, uns lances anteriores ali, o Luan Dias, né, entrou, se conectou na partida. O Guarani melhora, aperta, né, não deixa mais a equipe do Operário vir com tanta volúpia no campo de ataque. E o Operário já começa, né, depois desses 3, 4 sustos, né, o Guarani que não tinha conseguido nenhum escanteio, conseguiu 3 escanteios aí quase consecutivos. A equipe do Operário agora vai tocando a bola, né, mais calmamente, não vai com tanta volúpia. Vamos esperar agora que o Guarani se segura. Olha o cruzamento, olha o zona. Lado esquerdo, vem parar, cruzou na boca do gol, chute pro gol pra pegar o goleiro. Pegorari.
O Pará foi descambado, correria lá pelo lado esquerdo, cruzou na boca do gol. O Daniel Lima bateu pro gol na entrada da grande área. A sorte que o chute foi fraco, deu pro Pegorari pegar, hein, Albert? Acabamos de falar, né? Pelo lado esquerdo ali passou como quis, né? Ali pelo Pacheco e o cruzamento baixo, rasteiro. E ali estava ele, né? O camisa número 99 do Daniel Lima. Pegou de primeira, viu? Pegou de primeira ali no bico, né? No bico não, né? No círculo ali, acabou pegando de primeira. O goleirão Pegorari fez a defesa ali, mas a bola veio ali meio queimando ali. O Guarani precisa tomar cuidado com jogadas pelo lado. O Guarani não pode, né, dar o luxo de descer, né? E esquecer as suas laterais, assim como agora com o Pacheco, também com o Emerson. O Emerson também já deu, depois que o João Vitor desceu, que ele está pelo lado do Emerson, ali o Operário já não ataca mais pelo aquele lado, agora ataca pelo lado do Pacheco, aonde está o Marlon Maranhão, que também não entrou em campo. É isso, a Camille Giovana tá mandando um pra cima, Bugrão. O Nevermore 1939, flechada neles, Bugrão. Se o Guarani vencer, ajudará o Santos, pois o Operário não se aproximará. Ah, Romeu, o Operário, eu acho que o Operário pode tentar, mas não vai ficar entre os 4 no final do campeonato, não. O Santos está preocupado com o título, né? Porque para mim o Santos vai subir. Esse é o famoso, né? O time que já caiu subindo, né? Até mesmo pelo investimento, né? Pelo clube, né? Então, assim, a gente só vamos saber qual rodada, né? Vai subir. Vai subir. Mas muita gente, o Santos vai passear na Série B, vai ser campeão. Vai, não é assim não, gente. Vejam exemplos aí de Cruzeiro, de Vasco da Gama, equipes que penaram para subir, voltaram, mas daquele jeito na Série B. Pensa que na Série B tem que correr, tem que jogar bola, senão não sobe não. O Ronaldo Neto está perguntando se eu vou estar na transmissão do jogo mais tarde. Claro, estaremos lá com toda a equipe. Alianças Vital, menos 5,5. Cantos vem forte, galera. Entrada agora. Não entendi, foi nada. Aperta a tecla SAP da mensagem aí. O Cleiton Maciel, apostei 20k em ambas para sair gol, eu acho, né? Tá bom, boa sorte para você. Esse negócio de aposta tá dando um BO no Brasil, hein? Rapaz. Até um embaixador, hein? Então. Até um embaixador, hein? Você é o mundo, o jeito de viver. Meu amigo. Assim vai, assim segue a humanidade. Você gosta de cantar, Albert? Não, eu gostava, mas você viu que eu não levo jeito, né? Pra nada, né? Mas tudo bem. O Edielson tá dizendo que ambas as equipes vão marcar. Já tiveram chances, hein? Sim. Hein? Como diz o Albert Cavalcante, ambas as duas tiveram chances. Tá? O Márcio, não sei se é pegadinha ou não, vamos Operário, Bugrão Eterno, o 1939, o DJ José Dimas, Show Mix. Já saiu o primeiro gol do Guarani, não nesse jogo, né? Faz de novo o fundo musical? O homem é um showman, cara. Na internet, nos jogos do futebol paulista, vai pintar o primeiro cartão amarelo, hein? Eu acho que para 2 jogadores. Então, o primeiro cartão pintou para um do Guarani e um do Operário. Do Guarani Pierre, parece que é o Pierre, né? Exatamente. O Pierre, que a segunda chegada dele, imagina o Pará. Né? Já devia ter saído com o cartão azul, né? Foi ali com o Pierre, mas parece ali que foi uma trombada, né? Entre o camisa número 7, o Rodrigo Rodrigues com o Pacheco. E ali houve a discussão entre o Daniel Lima e o Pierre. Então foi amarelado. O Daniel, camisa número 99, que entrou no lugar do Vinícius Mingotti, camisa número 9. E o Pierre, o volante do Guarani, camisa número 47, ele levou o cartão amarelo. A informação para a concessionária, sim. Quer dizer o seguinte, com o árbitro da partida, com o Volkov, pode fazer falta, que não toma cartão. Exatamente. Aí só reclamar que não. Reclamou, levou cartão, né? Critério é não ter critério. 38 passados, primeiro tempo, 0-0, lateral, passe de bola pro Fantasma, bola pra dentro da grande área, pingou uma vez, 2 vezes, na mão do goleiro do Guarani, Pegorari, sai do gol pra fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. O Sandro Nunes, boa noite, Carlos Corsato e Albert Cavalcante. Me desculpem,
Mas o Caio Dantas não dá mais. Ô, louco, o cara é artilheiro do campeonato. A gente tem que trazer uma vuvuzela pra cá, cara. Não tem jeito. Olha o Guarani, campo de ataque, lado direito, bola pra dentro da grande área. Chega, a zaga afasta. Eu já pedi uma corneta, mas a produção diz que por enquanto não. Posse de bola, lado direito. Olha o Guarani, cruzamento do Pacheco. Passa pelo Caio Dantas. Passa pelo Caio Dantas. Ela vai embora. Quase ele faz o 10º dele no campeonato, hein, Albert? Faltou um tri. Se ele tivesse cabelo, ele tinha feito gol. Jogadaça, mais uma vez, pelo lado direito, o Pacheco, hein? Calibrou o pezinho, mandou a bola dentro da pequena área. Ali o Caio Dantas pulou prontinho, fez o movimento, porém, entretanto, a bola foi um pouquinho alta. Quase. O Guarani abre o marcador, 39 minutos do primeiro tempo, hein? Guarani 0, Operário também 0. O pessoal corneta que dá certo. Pode cornetar que dá certo. Cornetaram o Caio Dantas, quase que ele foi pra rede. Posse de bola, campo de defesa, favorece o time do Operário. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Guarani recuperou uma bola aqui, o time do Operário também gosta de entregar aí, só que na sequência não deu certo, o passe errado do Luan Dias, a bola volta, campo de ataque, chega a zaga do Guarani com o Salustiano, recua pro goleiro, pegou a área e sai do gol, pé na direita, despacha a bola no campo de ataque, Pará, subiu, sobe com ele o jogador do Guarani, a bola volta pro time do Operário com o Joseph, meteu a cabeça na bola, caiu no meio para Gabriel Bosquilha, base do Guarani, passou pelo São Paulo, pelo Monaco da França, bola pelo lado direito para Ronald, pico direito da grande área, vai para cima do Emerson, faz a finta, faz o giro para lá, para cá, Emerson. Na boa, na categoria por baixo, faz o corte, na sequência por baixo, Ronald. Chega, faz a falta, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Como fala o Luiz Carlos Júnior lá do Sport TV, tá bombando, hein? 241 ao mesmo tempo na live. Muito obrigado, viu, galera? Valeu, gente, tamo junto. O João Rubio diz exatamente, Albert, exatamente isso. Conectar, tem que conectar então, o Luan Dias. Se você não conectar o Luan Dias, né? E outra coisa também, os dois volantes nossos ali, os dois segundos volantes, você precisa ter um varredor, que é o Gabriel Bispo, é disso que nós comentamos sobre isso. Gabriel Bispo, ele é o primeiro volante, o marcador, o pitbull. E o Guarani vem sofrendo por falta do Gabriel Bispo. A mensagem do Romeu, hoje a torcida Jovem do Peixe apoia o Bugre. O Douglas Dias, boa noite, amigos, uma ótima transmissão, já compartilhando. Valeu, obrigado, vou de 1-0 pro Bugre. 1-0 pro Guarani, tá dizendo o Romeu. Mande um abraço para a nossa equipe da Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. Ô, rapaziada, João, um abraço para você. As outras não falam da gente, mas aqui a gente não tem essa. A gente fala de todos, de todo mundo. Todos moram no nosso coração. Exatamente. Né? São nossos grandes amigos, né? Nossos colegas de trabalho, como diria Silvio Santos, né? Nossas colegas de trabalho. Nossos colegas de trabalho. Nossos colegas de trabalho. Vai, nós somos todos colegas de trabalho. Saudades. Vai, saudades. Tamo junto, valeu, Romeu, obrigado. Bom, deixa eu ver se eu pego uma mensagem que eu não li ainda. O Luiz Silva, se o Bugre chamar o Caça-Fanta. Meu Deus, não entendi também. Posse de bola pro time do Guarani, bola aqui pelo lado esquerdo. Vem Bugre, bola com o João Vitor, da ponta pro meio, bateu pro gol, pregou o goleiro. Sai do gol, goleirão Gabriel Mesquita. A bola não veio tão forte assim, ele com tranquilidade fica com ela. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Elias Cabuloso Raposão tá com a gente. João Vitor e Caio Dantas. Placar final, Guarani 2-0. Boa, Elias Cabuloso Raposão. O Thiago Ventura, o rei do Green, tá dizendo que vai ser 1-0 pro Operário. Daqui a pouco tem mais mensagem, deixa eu ver esse lance. Vem Operário, lado direito, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga. Thales Olex fez o cruzamento. Quem tava lá na grande área era o 7, o Rodrigo Rodrigues. A zaga tirou, a bola voltou, sobrou. Campo de defesa, mete o pé na bola, tira dali o Alan Goday. Perna esquerda, ela caiu no meio. Na intermediária, a zaga do Operário tira, ela cai no campo ofensivo, no comando. O Salustiano subiu, a zaga meteu a cabeça na bola, só que aí o árbitro pegou, marcou falta. Empurrado o Salustiano. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar.
Passados 40 43 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná, Campeonato Brasileiro, 28ª rodada. Segue no placar FI, ninguém é de ninguém. Placar tá virgem. Operário e Guarani 0-0. Rádio Futebol Interior e você, uma parceria de sucesso. Marcelo Consato. Ah, eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu posso abusar um pouquinho, né? Da parte mais adulta da transmissão, porque não estamos na Valinhos FM. Teve um dia que eu falei um negócio, quase que eu fui demitido aqui dos canais Futebol Interior. A gente tava na Valinhos FM, eu esqueci. O que você falou? Ah, não lembro mais. Vem posse de bola pro time do Guarani. Bola com o Luan Dias pelo lado direito pra Pacheco. Dominou, trabalhou, soltou. Trabalha a bola com o Pierre. Deu pro Luan Dias, pro Pacheco. Vai de pé em pé o time do Guarani. Pacheco, Luan Dias, ele é canhoto. Tem que dominar com a perna direita das costas para marcação. Boa bola, invadiu a grande área. O toque pra trás, a batida pro gol. Bate na zaga, volta, sobrou. Parece Pebolim. Pinga vai, sobrou pro Guarani. Pacheco ameaçou cruzar, não cruzou. Soltou essa bola pelo lado direito. Trabalha por ali o Matheus Bueno. Chega, a zaga tira a bola, volta, sobra pra Matheus Bueno. Deu pro 47, é o Pierre. Domina com a direita, com a esquerda. Ele trabalha, devolveu, tocou a bola pro Matheus Bueno. Vem o 18 do Guarani. A marcação por ali do Rodrigo Rodrigues. E o narrador que faleceu, que se chamava Rodrigo Rodrigues. Posse de bola pro time do Guarani. Bola com o Matheus Salustiano. Tocou pro Pacheco. Guarani vai tocando bola, o time de verde. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Mais 3. Vamos até 48, informa o Albert Cavalcante, falta para o time do Guarani, 45 em cima da pinta, o Adriano Abdala, mande um abraço para toda a nação esmeraldina do Goiás, que está torcendo para o Guarani, um abraço, Adriano, obrigado, Cristiano Ferreira, daqui a pouco eu falo de você, olha o Guarani, não, Pacheco, não pode passar essa linha, Pacheco, se passar essa linha, a bola vai para fora, aí a Fernanda dedou, hein, o Albert. Pacheco, bola dominada no campo de ataque sozinho, cara. Sozinho, ele ergueu a cabeça olhando a movimentação, deixou a bola sair pela linha lateral do campo de ataque pelo lado direito. Graças a Deus, o Operário devolveu a bola. É com você, Marcelo. Cristiano Ferreira Claudino, o Guarani vai ganhar o jogo por 1-0. Ele está em Diadema, acompanhando a gente no ABCD Paulista. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Muito bem, Nevermore tá com a gente aqui mais uma vez. O Guarani vai ganhar o jogo, tá dizendo o Romeu. Obrigado. Estão pedindo para eu lembrar o que eu falei, cara. Cara, eu acho que foi a história que quando vai bater escanteio, né? O pessoal não fica se agarrando dentro da grande área. Eu acho que você ouviu você falar isso. E eu falo que casa de swing. E eu acho que foi por isso. Eu já falei algumas vezes quando a gente está na internet. Porque na internet não é que tudo pode, mas você tem mais flexibilidade, né? Só que quando eu falei, a gente tava no FM. E aí, perdi o cachê, assinei o livrão preto. Rapaz, fiquei suspenso, não participei da outra transmissão. Pensa que aqui o negócio é rígido, cara. Aqui é difícil. Aqui o negócio é rígido. O Carlos até tentou, mas aí o Arthur Eugênio falou, não, dá uma suspensão pra ele, faz assinar o livrão, né? E tira da próxima jornada e tira o cachê. É assim, tem que ser pianinho. Posse de bola pro time do Guarani, 47. Olha ele aí, é o Pierre. Soltou na frente, bola pro Pierre. A zaga tirou, a bola voltou, sobrou com o Caio Dantas. Parece que tá parado o jogo, hein? Pegaram uma falta em cima do Caio Dantas. E olha, no findar do primeiro tempo, no crepúsculo do primeiro tempo, daí pro Luan Dias, o Albert Cavalcante. Acho que dá, hein? Luan Dias, Matheus Bueno também, daí, lembrando que o Guarani não fez um gol de falta no campeonato, mas ali estava ele. Caio Fé de Gol Dantas, brigando na frente ali da meia-lua, alguns passos, né, da meia-lua, ali acabou brigando, acabou recebendo a falta marcada, ali 4, 5 jogadores na barreira e vem ele na bola, hein? Matheus Bueno ajeitou, ali tá o Lucas Adel que nunca acertou um chute daí, sai daí, pelo amor de Deus! Perigoso ele acertar, não, então. Aí o Luan diz, daí eu arriscaria com o Matheus Bueno, o Pierre também.
Quer ver? Olha o gol. Luan Dias na bola, Matheus Bueno também, perna direita autorizado, bateu na barreira. No biombo, nos 4 homens da barreira, bate na barreira. Eu acho que mais pro Luan Dias ali, rapaz. Mas foi o Matheus que o Albert falou que ia bater e foi ele mesmo que bateu. A bola sobrou pro Guarani, bola enfiada na frente pra Luan Dias. Bico direito da grande área, perna esquerda, bateu pro gol. Passa, vai embora. Sabe aquela bola que parece uma banana quando sai do pé do jogador? Ela fez a curva, mas a banana não estava tão torta assim. Porque se é aquela banana bem torta, Albert Cavalcante, ia pro gol, hein? O Guarani ia fechar o primeiro tempo ganhando o jogo, Albert. Lá ele. O Marlon Manuel fez a jogada pelo lado direito, achou ele, Luan Dias, dentro da grande área. Ele ajeitou o corpo com a perna esquerda, tentando tirar o goleirão Gabriel Mesquita, batendo no seu canto direito. A bola foi fazendo arco. A bola foi saindo do goleirão Gabriel Mesquita, mas acabou saindo também no gol. Quase o Guarani abre o marcador quando apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no estádio Germano Krieger, no estado do Paraná, em Ponta Grossa. Ninguém é de ninguém. 0 para a equipe do Operário, 0 para o time do Guarani. O intervalo de jogo dos canais Futebol Interior está no ar para a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Bom, a gente hoje sem condição, né, de pegar a palavra dos jogadores. Quase que eu fiz a besteira. Eu ia falar, Marcelo, Salustiano. Porém, entretanto, nós estamos com alguns problemas técnicos. Né? O nosso repórter de campo não chegou. Né? Sim. O Otávio perdeu o voo. Perdeu o voo? Então daqui depois nós iremos aí passar aí mais ou menos um resumo do que o Marcelo Salustiano disse, né? Mas pelo aquele jeito aí ele gostou do primeiro tempo após os 20 minutos. E eu quero saber de você gostou? Após os 21 minutos do primeiro tempo eu gostei, né? O Guarani vinha sendo amassado, né? De todas as formas, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Pegorari fez 2 intervenções importantíssimas, era para, se houvesse um vencedor, né? Até os 21 minutos do primeiro tempo, seria a equipe do Operário, né? Que acabou ali, mais uma vez, né? Explorando toda a fragilidade ali do meio campo do Guarani. O Guarani tentava sair pro jogo, rifando a bola, a equipe do Operário vinha em bloco, 4, 5 jogadores ali fazendo a dobra nos laterais do Guarani e não deixando o carteador, o Matheus Bueno, ele que é o cara que recebe a bola e, né, carteia a bola, como seria o carteador, ali pro Luan Dias. E o Luan Dias desconectado, né? Tanto na parte defensiva, lógico, obviamente, ele não faz parte, né, do sistema defensivo, mas poder pegar a bola e empurrar a bola à frente para poder criar chances. Quando o Matheus Bueno entrou, o Luan Dias entrou na partida, mudou-se o jogo. O Guarani equilibrou a partida e se houvesse um vencedor nesse primeiro tempo, por tudo o que aconteceu até mesmo no final do jogo, acho que o Guarani deveria sair com o resultado de vitória, viu, o Corsato? Muito bem, a gente tem um intervalo aqui, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar mais dessa Série B, vamos dar moral para você que está aqui na live, você que mandou a sua mensagem, e é claro, a gente conta com a sua participação, porque daqui a pouco tem todo o segundo tempo, viu, de Operário e Guarani. Guarani e Operário para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, noite de terça-feira. Primeiro tempo já se foi, daqui a pouquinho, todo o segundo tempo, a gente volta já. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes desse programa. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coçador. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, muito bom ter você junto com a gente por aqui. Obrigado a todo mundo que tá participando. Vou falar aqui do pessoal que mandou mensagem, vou ler algumas, né? O Romeu tá falando, obrigado por citar o nome, tamo junto. Ele tá dizendo que o Guarani vai vencer o segundo tempo. Vai lá, Corsato, narra um gol do Guarani com todo o seu coração, grita até perder o fôlego. Se sair um gol, seu Zé, eu vou narrar sim. O Nevermore tá mandando o Guarani vai vencer o segundo tempo, tá dizendo o Romeu. O Adriano Orsi, eu mesmo, estou cercado de amigos. Ele tá falando que eu falei aqui do pessoal que me suspendeu, né? Ele diz, esses que pediram uma suspensão pra você e que colocaram você de molho são seus amigos. Aí ele fala, eu mesmo aqui onde eu moro tô cercado de amigos. São os famosos amigos, né? Sei. O Romeu, aí rapaz, eles não vão fazer isso. Tá falando aqui sobre trabalhar no Sport TV. O Albert ainda novinho, tem chance, eu já esqueci isso. Uma vez, tem um cara pedindo pra narrar o jogo aqui, cara. Olha, é o Krigor Santos. Ô, Krigor, eu geralmente já não narro muito o jogo. A minha média é 55%, 56% do jogo narrado. Mas hoje eu tô achando que eu tô até narrando mais. Mas vou tentar no segundo tempo narrar mais o jogo. É que a gente tem os compromissos e eu gosto muito da audiência, né? E eu sou daquele tipo de narrador, eu respeito todos os estilos, não tem o melhor, o que eu mais gosto. Eu não gosto de ficar narrando troca de bola no campo de defesa, né? Então quando eu vejo que a bola tá no campo de defesa, eu dou moral pra audiência, eu chamo teaser, eu chamo comentarista. Mas tá valendo, Krigor. É a sua opinião, eu respeito. Obrigado por estar com a gente, viu? Tem um internauta aqui, que eu perdi a mensagem, tá perguntando pra quem eu tô torcendo no jogo. Eu tô torcendo pra um bom jogo nessa partida aqui, viu, meu querido? Valmir Santos tá dizendo que os dois times são ruins. Ele fala assim, 2 times ruins da desgraça. Tá bom, é a sua opinião. O Adriano Abdala, torcendo pro Guarani sair dessa, acho que tem chance. O Geraldo Alves dos Reis, Guarani 2-1 no Fantasma. Ô, Albert, já que você voltou, né, se tá na trincheira é pra lutar, então vamos fazer o seguinte, eu torço pra um bom jogo e eu acho que eu vi um bom jogo no primeiro tempo, não sei... Você gostou do jogo no primeiro tempo, Albert? O jogo famoso lá e cá, né? A equipe do Operário amassando o Guarani no começo da partida, onde ali o goleirão Pegorari teve que fazer ali 2 intervenções importantes. Primeiro no chute do Bosquilha, né? Tentando ali o ângulo, e depois do Pará. Isso mesmo, lei do ex, uma bola ali cara a cara, literalmente ali no bico da pequena área. Ele armou ali a perna esquerda, acabou fazendo a defesa. Depois disso, o Guarani se conectou na partida, né? Percebendo que o Guarani estava fazendo assim contra o Mirassol, foi a mesma coisa, viu?
Deu os 15 primeiros minutos do primeiro tempo, o Guarani acabou ali dando espaço, dando campo para a equipe do Operário, assim como também como a equipe do Mirassol, e depois se conectou na partida. E ali teve uma chance claríssima, né? Uma das chances claríssima, né? Com o João Vitor, que recebeu uma bola açucarada do Luan Dias, né? Ele acabou passando por trás da defesa e acabou concluindo o Gabriel Mesquita, que fez um milagre. E ainda assim, né, o camisa número 99, né, o Daniel Lima, teve uma chance, né, jogada pelo lado direito, né, do lado esquerdo, do campo do lado direito, na defesa do Guarani esquerdo, da equipe do Operário, o cruzamento dele, né, do Pará, e ali apareceu ele, né, o camisa 99, Daniel Lima, que bateu, né, bateu firme, bateu forte, porém o goleirão pegou horário e fez a defesa. O jogo, né, 49% de posse de bola para a equipe do Operário, o Guarani, por incrível que pareça, 51%. Porém, entretanto, você sabe, né, que os números não condizem o que aconteceu no primeiro tempo, na realidade. O Guarani trocou muito posse de bola, mas no campo de defesa, porque a equipe do Operário, até os 25 minutos do primeiro tempo, que estamos batendo nessa tecla, o Operário ali sufocou a equipe do Guarani. E o Guarani naquele sono, com Matheus Bueno, Pierre e o Luan Dias encaixotado. Quando o Luan Dias, jogador diferente, vou bater nessa tecla, Gabriel Bispo não pode ser reserva, se for por condição física, e o Luan Dias precisa estar conectado na partida. Como você conecta na partida jogadores como o Luan Dias e também o Caio Dantas, fazendo a troca de passes com velocidade e sem pressa, porque o Guarani, muitas vezes, pelo lado esquerdo, quando o Emerson sofreu, pisou na casca de banana, pisou na bola, o Guarani queria sair com muita pressa, mas com pouca velocidade. Né? Ali o João Vitor ali pedindo a bola pelo meio e o Emerson na afobação colocava a bola mais grudada na linha lateral. Espero que o Guarani continue o segundo tempo, porque o Guarani também tem o famoso apagão, viu? O Guarani, algumas partidas, 6 minutos do primeiro tempo, o Guarani tomou a virada, né, contra a equipe, contra o próprio Paysandu, né? Jogos assim, no segundo tempo o Guarani dá aquela famosa desconectada, enquanto os times da casa vão pra cima. Vamos aguardar que o técnico Galão possa ir mexer na equipe, não nominalmente, mas mexer na equipe, para a equipe começar o segundo tempo mais ligada, viu, Corsato? Você mexeria no time para o segundo tempo? Mexeria, tiraria o Pierre, por mais que ele foi muito importante no final, colocaria ali o Gabriel Bispo para dar aquela famosa defesa, porque querendo ou não, gente, não sei vocês da live aí, mas eu não confio pelo lado esquerdo. Lucas Adel e Emerson são exatamente os jogadores, para mim, kamikaze, né? A qualquer momento eles podem entregar a paçoca. Melhor jogador do Guarani no primeiro tempo? Ó, difícil, mas pelas chances e até mesmo pela movimentação, o João Vitor, né? Ele teve as duas chances ali e o Luan Dias, né? Vamos aí também, né? Lembrar, o Luan Dias teve uma chance no final, né? Mas o João Vitor, para mim, foi o jogador ali do começo até o final mais lúcido. O Luan Dias, ele teve que dar aquela famosa acordada. Vamos esperar, aguardar que no segundo tempo o Luan Dias possa aí fazer o melhor jogo com a camisa do Guarani, porque até agora só no tranco. Muito bem, 8 da noite, mais um minutinho. Manchetes do Portal Futebol Interior, hein? Você que não acessou ainda, acesse lá, futebolinterior.com.br. Novidade, Guarani e Ponte Preta se unem à Liga Campineira por lei municipal de incentivo. Vê essa matéria, você confere lá no Portal Futebol Interior. Especial decisivo, Copa Paulista. Aos 37 anos, camisa 10 da Portuguesa, é o artilheiro do mata-mata. Isso mesmo. Muito bem. Muito bem. Copa Paulista, Monte Azul não poderá jogar semifinal em casa. Temos também aqui em manchetes do Portal Futebol Interior. Estrelas, Abel e patrocínio. Planos de Leila Pereira, caso seja reeleita no Palmeiras. E tem também, ó, detalhes em Gustavo Lima no futebol, dono de SAF e embaixador de ex-patrocinadora do Corinthians. Está lá nos States. Veja também no Portal Futebol Interior, caso Marcelinho Carioca. 6 envolvidos em sequestro são condenados a mais de 20 anos. Essas e outras você confere no Portal futebolinterior.com.br. Não acredito nisso. Não, eu também não. Não acredito nisso. Foi o Bolacha que descobriu, viu? Mandar um abraço pro Bolacha. O Bolacha chegou procurando alguns botões ali. O Gabriel Ribeiro olhou para mim, olhei para o Gabriel Ribeiro e ali nós, né, acabamos ali tendo a luz. Então, meu amigo, passamos 48 minutos aí, fora os acréscimos aí. Acordei das 6 da tarde, né? Isso é verdade, aí sofrendo, mas agora tá lá, agora sim, hein? Pé na areia, caipirinha. Essa vai ficar pra história. Vai, mas vamos fingir, mas todos nós, viu? Só para explicar, estamos no estúdio fazendo o jogo, né?
E o nosso ar-condicionado pifou, né? Pifou. Então tá muito quente. E a gente aqui, sofrendo, mas fazendo o jogo, porque, como eu disse, se tá na guerra é pra brigar, né? Vamos cair em pé. Exatamente. E a gente aqui caindo em pé desde as 6 horas. Aí chega a Bolacha, que vai participar da segunda transmissão, né? E aí ele só aperta o botãozinho e começa a girar o ventilador do teto. Que existe ventilador no estúdio. Esse ventilador aqui faz tempo. Ah, não. Mas é isso. Muito bem. Vamos passar aqui então mais uma vez os jogos da 28ª rodada, enquanto as equipes não voltam. O Guarani já voltou lá pro estádio, pro Germano Krieger. Aliás, boa presença do torcedor. Por enquanto, o Operário nada. Voltando agora o time branco, o Fantasma. Goiás e Mirassol 1-0 no sábado pro time de Mirassol. O Ituano perdeu em casa pro Coritiba 1-0. No domingo, a Chape venceu o Avaí 1-0. O Ceará venceu o Vila Nova 4-0. Ontem tivemos Paysandu 0, Sport 1. Ontem também o Santos empatou com o Novo Horizontino 1-1. E ontem o Brusque venceu o Amazonas por 1-0. Intervalo de jogo, Germano Krieger, Ponta Grossa, Operário e Guarani 0-0. Daqui a pouco, transmissão do Portal Futebol Interior. Esse jogo vai estar também no FM, na Valinhos FM, com Carlos Corsato, Pedro Lino, Wendel Coral. Tem Ponte Preta e América. Vamos acompanhar no placar ao vivo Botafogo e CRB. Deixa eu colocar meter um F5 aqui, né, para atualizar a classificação. Guarani 25 pontos, continua na última colocação do campeonato, não sai, mas lembrando que o Guarani tem um jogo a menos, tá? E o primeiro fora da zona é o Paysandu com 30. Nesse momento o Guarani é 5 pontos para sair da zona do rebaixamento. Já o Operário é o 12º com 37. Se ele vencer, ele vai passar o Goiás. Ele chega no mesmo número de pontos do Goiás, mas tem vitória a menos, é isso? Deixa eu ver. 10, 7... Não, tá tudo igual. Ele tem saldo de gols pior. Vai começar o segundo tempo, então vamos com bola rolando. Apita o árbitro. Tem de novo emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. 15 segundos de bola rolando no Germano Krieger. Guarani e Operário, Operário e Guarani 0-0 no primeiro tempo. O Guarani todo de verde, o Operário todo de branco. Nesse segundo tempo, o Guarani defendendo o gol que fica à direita, atacando pro gol que fica à esquerda no seu aparelho. O Operário consequentemente defendendo o gol à esquerda, atacando pro gol à direita. Quem dá a primeira estocada é o time do Guarani, campo de ataque pelo lado direito. Chega a zaga, mete o pé na bola, Pará, tira dali. Pará que fez várias faltas no primeiro tempo, não tomou cartão. Aliás, no primeiro tempo, 2 cartões amarelos. Tá na sua tela, um para cada time. Pierre do Guarani e Bruno Reis, o índio. Não, Bruno Reis não. O Daniel Lima. Daniel Lima. Olha o Guarani. Pela direita vem o chute pro gol. Fraquinho nas mãos do goleiro. Gabriel Mesquita sai do gol para fazer a defesa. E aí, Albert, me parece que os treinadores não mudaram, hein? Ninguém mudou, ninguém mexeu. Gostaram do que viram no primeiro tempo. Agora vamos aguardar a mudança de postura, né? O Guarani, né, saber se defender melhor e atacar com mais qualidade. E a equipe do Operário, né? Que a equipe do Operário comece o segundo tempo como terminou o primeiro, né? Totalmente perdido, respeitando mais o Guarani. O Guarani possa fazer um ótimo segundo tempo para poder aí, né, diminuir a distância para a equipe da equipe do Paysandu, que está com 30 pontos, né? O Carlos. Marcelo. Posse de bola para o time do Guarani. Luan Dias dominou, soltou a bola aqui pelo lado esquerdo no peito do atacante bugrino, que era o João Vitor. João Vitor que bateu pro gol ali no primeiro tempo. Goleiraço da equipe do Operário, o Mesquita, fez a defesa e evitou o gol do Guarani. Bola pro Dantas, pau nele. Alan Godoy chegou por trás, fez a falta, derrubou o atacante centroavante. Artilheiro do Guarani no campeonato, tá parado o jogo, Albertinho. Alan Godoy, ali estava ele, Caio Dantas, tentou, né, fazer o girosflink em cima dele e ia parar para dentro da grande área. E ali tomou a famosa joelhada nas costas. Falta perigosa. Vamos ver quem vai... Meu Deus do céu. Pierre na bola. Pierre vai pra bola, é falta pro time do Guarani aqui pela meia esquerda. Tá longe, hein, velho? Tem lá o Pacheco também, parece com a perna direita. João Vitor. Vai pra bola, mas é o Pierre, ameaçou, não. João Vitor, na barreira do goleiro do Operário. Bola para dentro da grande área. Sobe a zaga. Mete a cabeça na bola, tira dali o Joseph. A bola vai cair do outro lado para Pará. Dá nele, bola. Esse é o Pará que a gente conhece, hein, Albert? Ele foi, após a cobrança de falta, a bola acabou caindo pelo lado esquerdo, né, do campo de defesa, do direito, né, do ataque do Guarani. Ali o Pará pegou na orelha da bola, viu? Mandou a bola pela linha de fundo.
Escanteio pro Guarani, quem sabe agora? Alan Olha o gol! Dias jogou essa bola dentro da grande área, caiu por ali no segundo pau, escorrega jogador do Guarani. Opa. O Luan Dias do cruzamento ali pelo lado direito, jogador do Guarani ficou sentindo dentro da grande área, pra mim ele escorregou, o Marlon Maranhão perde a chance o Guarani, parece que deu ruim pro atacante do Guarani lá, hein, Albertinho? Na dividida, né, ele veio e chegou chutando a bola, é verdade, porém, entretanto, acabou acertando, e numa dividida acabou acertando ali o zagueirão, né, ali quando aparece o lance, né, novamente, Luan Dias cobrou com todo o veneno, a zaga acabou tirando do Gabriel Mesquita, e o Marlon Maranhão ajeitou e veio escorregando. Quando ele fez o... ali foi um acidente de trabalho, né, o Corsato. Mas parece um pisão ali do camisa número 8, o Vinícius Diniz, né, e... opa, não sei não, hein. Ele tocou a bola primeiro, Corsato, e ali o camisa número 8, Vinícius Diniz, perdeu o tempo de bola e tomou o famoso pisão. Vamos aguardar aí se vai haver aí o famoso milionário Zé Rico, né? Quando o árbitro Paulo Henrique Schleicher, Volpe, vai colocar a mão no ouvido esperando aí a revisão do VAR, que é o Rodrigo Carvalhais de Miranda do Rio de Janeiro, né? Quando ele pôs... Eu não acredito, cara. Parece que o pessoal do VAR entendeu que não foi nada. Corsato. Teve um pisão. Corsato. Foi pênalti, Corsato. Eu também achei, cara. Sem querer também é pênalti, né? Corsato, foi pênalti. Foi pênalti. Roubaram nós de novo! É isso que acontece! O VAR é sempre pro outro lado! Se é pro lado do Guarani, dá 2 pênaltis! O Pará já fez 7 faltas e não marcou nada! Foi pisão no Marlon! Foi pênalti! Ai, cara, olha, sem querer também é pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti. Guarani é prejudicado. Vem Guarani, campo de ataque pelo lado direito. Vamos ver. Bola pro artilheiro do time, também do campeonato. Dantas dominou, soltou dentro da grande área. Vem o chute pro gol. Trava a zaga, Alan Godoy. Cara, o Guarani da metade do primeiro tempo melhora e começa melhor o segundo tempo. Escanteio pro Guarani, Albertinho. Pressão pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Pressão. Agora caiu Dantas, hein? Recebeu a bola no contra-ataque, show. Entrando, hein? Dentro da grande área, pelo lado esquerdo. Luan Dias, que bateu com a perna esquerda. A bola acabou explodindo na zaga do Operário. Escanteio agora pelo lado esquerdo. Quem sabe agora parece ser o João Vitor na bola, viu, o Corsato? Se não for, vai ser ele mesmo. João Vitor cruzou na boca do gol. Goleirão Gabriel Mesquita meteu um soco na bola, tirou dali. A bola volta, sobra na intermediária para o time do Guarani. Domina com o Pierre aqui pelo lado esquerdo. Trabalha a posse de bola para o Guarani. Vem para o campo de ataque, bola para João Vitor pelo lado esquerdo. Para o Emerson, descolou o cruzamento, trava a zaga. Trava a zaga do Operário, tava lá o Vinícius Diniz. Trava, manda a bola para lateral, posse de bola para o time do Guarani. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Guarani no ataque pelo lado esquerdo, Luan Dias dominou, tocou a bola para Emerson. Emerson para, pensa, toca para Pierre para João Vitor. Devolveu, soltou na esquerda para Luan Dias. Cruza na área, Luan Dias. Preferiu tocar para o Pierre, trabalha com o Matheus. Boa bola para o Pierre, fez a finta, vai tocando. De pé em pé, bola enfiada no comando para ninguém. O Marlon Maranhão tocou pra quem? Pra mim? Pra você, Albert? Ou pro goleiro? Tocou pra ninguém, né? Ali o Guarani com aquelas jogadas, né? Toque de futebol de salão, curto pelo lado esquerdo, no campo de ataque. Porém, entretanto, na hora de tirar um 10, né? O Guarani peca, né? Peca na movimentação, peca ali na melhor decisão. O Guarani, 6 minutos, segundo tempo. O Guarani parece outro, hein? O Guarani parece que está jogando no brinco de ouro da princesa. Segue no Germano Krieger, Guarani 0, Operário também 0. Boa noite, galera, estou na escuta, sou o José Sobral, falo de São Paulo. A Rádio Futebol na Canela conosco também nessa transmissão. Um grande abraço para a rapaziada da Rádio Futebol na Canela. Guarani tem posse de bola no campo de defesa, meu Deus, hein? Acertaram, Emerson lá, tá caído no gramado. Falta posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Guarani, o mesmo time do primeiro tempo. Pegorari, Pacheco, Lucas Adel, Matheus Salustiano e Emerson. Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas e Marlon Maranhão. O time do Operário até aqui o mesmo time que terminou o primeiro tempo, porque começou o jogo, teve uma alteração, o Mingote saiu para a entrada do Daniel Lima. Gabriel Mesquita, Thales Oleques, Alan Godoy
Joseph e Pará. Bruno Reis, o Índio, né? O Vinícius Diniz, o Gabriel Bosquilha, o Rodrigo Rodrigues, o Daniel Lima e o Ronaldi. Adivinha só quem vai sair? Ele, o Pará, que bateu o jogo inteiro, levou um cartão amarelo, velho. É, e o técnico percebeu, o juiz não. Percebeu, viu o segundo tempo, não sei não, eu acho que agora vai subir aí os canários amarelos, hein? Então foi embora. O Pará que bateu, parabéns, viu, Pará? Bateu pra caramba e não levou nada. Né, fair play, né? Só foi pro seu lado. Pará, camisa número 6 foi embora, entrou o 27. O camisa 27 é ele, Gabriel Feliciano. Então Pará, camisa número 6 foi embora, entrou 27, Gabriel Feliciano. A informação para a pizzaria do Dadá. Olha, se você chama Gabriel, tem o Gabriel, nosso Gabriel Ribeiro aqui, mas não joga bola, né? Mas se você joga bola e chama Gabriel, você tem uma boa chance de ser contratado pelo Operário, cara. Porque, ó, Gabriel Mesquita, Gabriel Bosquilha, agora tem o Gabriel Feliciano. Dali, Gabriel! Uma compilação de Gabriel no time do Operário. E aí ele mudou nominalmente, viu? Ele trocou o lateral esquerdo pro lateral esquerdo. Lá vem o Guarani. Rouba a bola o time do Guarani, vem pro campo de ataque, pode até bater pro gol, preferiu tocar a bola pro Luan Dias aqui pelo lado esquerdo, bico direito direito defensivo da grande área, chega a zaga por baixo, faz o corte, Luan Dias tava nela, a zaga por baixo fez o corte, quem puxou esse contragolpe aí pro time do Guarani foi o Marlon Maranhão, mas aí a hora que ele deu passe errado curto, lateral posse de bola para o time do Guarani no campo de defesa. Portanto, mais uma alteração no Operário, Gabriel Feliciano na vaga do Pará, é a segunda parada, né? Tem mais uma parada e 3 ainda alterações possíveis o time do Operário. O Guarani, por enquanto, Alan Al não mexeu, né? Mas o Albert já vai preparar para a gente os jogadores, os bancários do time do Guarani. Alan Godoy domina para o time do Operário, despacha a bola para o campo de ataque, ele tentou bater a bola no atacante do Guarani, mas não conseguiu, não teve êxito, então a bola sai, vai embora, lateral para o Guarani, campo de ataque lado esquerdo. E tá dando tudo certo o Guarani no segundo tempo, né? Por incrível que pareça, o Guarani parece estar jogando o brinquedo da princesa, lá veio o Bugrão. Campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalha com o Emerson, se enrosca ali com a marcação, a bola bate no jogador da equipe do Operário, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o Bugre. 10, toque eletrônico do Gabriel Ribeiro na mesa de som dos canais Futebol Interior. 10 minutos passados o segundo tempo. Emerson descolou, cruzamento rasteiro por baixo, bate na bola. O Vinícius Diniz, é mais um escanteio pro Guarani aí, Albert. É o sexto escanteio do Guarani na partida, né? E o quarto pelo lado esquerdo. O Guarani vai apertando de todas as formas. Lá vem ele na bola. Luan Dias, o camisa número 10. Vamos lá, Luan Dias. Zagueiros do Guarani dentro da grande área, autorizado. Chuveirou na boca do gol, sobe Índio. Voltou, sobrou pro João Vitor. Ali na entrada da grande área, perdeu. Olha o Ronald. Ganhou, passou o primeiro, passou o segundo. Já passa a metade do gramado. São 6 do Guarani contra 4 do Operário. Pro Gabriel, cruzou na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Por incrível que pareça, o Operário que joga no contragolpe, hein, Albert? Parece, o Operário está aparecendo o Guarani no primeiro tempo, né? O Guarani vai apertando, vai tendo mais posse de bola, vai tendo as melhores chances e o Operário vai saindo só na boa. Agora contra-ataque pelo lado esquerdo, graças a Deus ali, acabou estourando ali no jogador do Guarani, a bola foi pela linha lateral. E quando o Operário usa e abusa, agora o Operário que joga o futebol Moonwalker, né? Ele estaca a bola no campo de ataque, começa a jogar para trás, que continue assim. Lá vem o Operário. Gabriel Feliciano dominou, soltou essa bola pro Diniz, é o Vinícius, pensa, toca a bola pro Feliciano, tá fresquinho, entrou agora há pouco no jogo pro capitão Índio, dominou, soltou na frente pro Bosquilha, dentro da grande área pro Ronald, passou o primeiro, não passa o segundo, trava a zaga, volta, sobra pra Bosquilha, deu pro Diniz, soltou pro Gabriel, é o Feliciano, perna esquerda, cruzou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora do gol, e não saiu essa bola, hein? Essa bola não saiu, ninguém percebeu que essa bola não tinha saído ainda. Quem tava lá, me parece o Rodrigo Rodrigues. A bola andou na linha um tempão. O Operário chegou pela primeira vez no segundo tempo, Albert. Falha de marcação pelo lado direito, Operário ali, né, armando o bote, armando a armadilha. E a zaga bugrina acabou só olhando a bola e não a movimentação do jogador. Ali apareceu ele, hein, como uma flecha. O Bruno Rodrigues subiu mais que a zaga e ficaram todos pregados. Ele encostou a cabeça na bola, se vai pro gol já era, viu? Podia ter 3 pegorário que era gol. Quando veio o Operário mais uma vez pelo lado esquerdo. Com o Índio, cruzamento dentro da grande área, bate na zaga, vai embora. Você ouviu o assopro do árbitro aí, marcando o escanteio. Boa. Escanteio pro time do Operário, hein? Essa foi bem bolado. Estamos aqui para ajudar a rapaziada. Aqui é o seguinte, somos um time, gente. Boa.
Boa, escanteio. É, Torcida do Operário faz a festa, hein? Quarto escanteio pro Operário, né? O terceiro pelo lado esquerdo. E lá vem os homens de novo. Bosquilha, mais um Gabriel no jogo, chuveirou na boca do gol, veio toque de cabeça, São Luciano pra trás. A bola passa, vai embora. A bola passa, vai embora. Tava lá o Joseph, escanteio mais um no jogo, de novo no lado esquerdo pro time do Operário. Alberti. Subiu, a bola venenosa, ali subiu no segundo pau. O Joseph subiu, livre, leve e solto em cima do Lucas Adel. Eu falei, Lucas Adel, ó, escanteio de lobisomem. Pra ele, pro Joseph, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, ela sobrou aqui atrás. Campo intermediário, mais pro Bosquilha, de novo, recupera, é pro time do Operário, solta a bola do outro lado, lado esquerdo, é pro Feliciano, foi ele que bateu o escanteio, aí a bola se perde. Vai embora, lateral, posse de bola, favorece o Fantasma. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Muito bom ter o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Já já vou pra live, viu? Já já vou pra live. E quero também os bancários do Guarani. Já já o Albert vai informar porque aqui vem o time do Operário com o Ronald. Sai da ponta, vem pro meio. Calcanhar tocou pro Bosquilha, pro Ronald, pro Rodrigues. Pro Ronald, invadiu a grande área, voltou, sobrou pro Rodrigues. Bateu na mão do zagueiro do Guarani. Bateu na mão do zagueiro do Guarani. Tá marcado o pênalti. Penalidade máxima pro Operário, Alberti. É aí que tá, né? É pouco juízo e muita sorte, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura quando fazem a roda em cima dos jogadores. Os jogadores fazem a roda em cima do árbitro, né? Paulo Henrique Schleicher, Volkov, né? Quando ali subiu um canário amarelo, que eu acredito que seja para o Luan Dias, mas vamos aguardar. Né? A bola foi batida, né, ali pelo camisa número 99, Daniel Lima, e quando pulou ali o Salustiano para cortar, a bola explodiu em seu braço, né, mas ele estava com o braço atrás e eu não sei se essa marcação de pênalti aí, ela é real, né, porém, entretanto, né, vamos dizer que ele acabou alongando, né, a extensão do corpo, né, o Corsato. E ali, pênalti marcado. Engraçado que o pisão, né, no camisa, não foi o João Vitor que levou o cartão amarelo, não sei quem levou o cartão amarelo, mas engraçado que o camisa número 8, né, o Vinícius Diniz deu um pisão em cima do Marlon Maranhão, não deu nada, né? Não deu nada, né? Assim, é a minha opinião aqui, tava com o braço aberto realmente, né, mas antigamente isso não era pênalti, né, mas hoje eles dão pênalti. E ele tá com o cartão amarelo no bolso e eu acho que ele vai dar para o Matheus Salustiano, que foi o que colocou a mão na bola. Geralmente também eles não dão um cartão quando tem o pênalti, porque tá punindo o time duas vezes. Exatamente. Né? Eu não sei se foi por reclamação, o Pegorari não quer ir lá para dentro do gol. Vai ter, lógico, a revisão do VAR, vamos aguardar, né? Mas é aquele braço aberto, asa aberta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Guarani foi prejudicado, realmente teve um pisão no jogador do Guarani dentro da grande área. O árbitro não viu, o VAR também não, nesse segundo tempo, né? E agora o pênalti do Matheus Salustiano. Me parece que quem tomou cartão foi o João Vitor. Né? Parece que foi o João Vitor, né, que levou o cartão amarelo. E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Tem algumas coisas que só acontecem no Guarani. Foi o pisão do camisa número Vinícius Diniz, ele pisou em cima do Marlon, cara. Foi pênalti. Foi pênalti pra gente. Foi pênalti. Foi pênalti pra gente. Agora quem vai pra bola é o Bosquilha. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, meu amigo. Não gosto de zicar muito não, mas agora tudo é possível. A última defesa do goleiro do Guarani foi no mês de novembro de 2022. Vasco e Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Quando ali agora esqueci o nome do... É o reserva dele. Agora esqueci o nome. Você vai lembrar. Foi no mês de novembro. Ó, o árbitro tá conversando com o VAR lá, é rico. O árbitro tá conversando Mesquita. com o VAR. Gabriel Mesquita, 11 de novembro de 2022. 21. O Guarani, perto do acesso com o técnico Daniel Paulista, o Gabriel Martins acabou defendendo um pênalti do Cano, Vasco. O tanto que ele defendeu o pênalti no contra-ataque, o Pablo fez o gol, o Guarani foi para aquele jogo contra, o Guarani foi depois jogou contra o Vila Nova, perdeu por 3-2, jogou na outra partida, jogou contra a equipe do Goiás, e acabou sendo derrotada por 2-0. Então a última defesa de pênalti do goleiro Guarani foi em 2021. Então agora vamos melhorar a estatística. O goleiro que hoje está no Operário. Não, o Rafael Martins. Rafael Martins. Ah, entendi. Então agora vamos mudar a estatística porque o Pegorari vai pegar.
Rafael Martins também tá no Operário hoje, não tá jogando, por isso que o Gabriel Mesquita tá jogando. Gabriel Bosquilha, eu acho que ainda tem uma resenha do VAR, vamos ver. Parece que já foi autorizado para cobrança, né? Vai o Bosquilha, ele tira o suor do rosto, o Pegorari tá lá, o Pegorari tá do lado esquerdo. O Pegorari tá dando uma tumultuada no ambiente aí. Ele vai dar amarelo, mas ele tá tipo, vai dar... Mano, esse Paulo Henrique Schleicher-Volkov. Agora ele deu cartão amarelo pro Luan Dias. Ele deu pro Luan Dias e parece que deu para um jogador do Operário também. Exatamente, e já me avisaram aqui. 18 minutos passados do segundo tempo, pênalti pro time do Operário. Quem sabe o primeiro já era do jogo. O Operário tem a chance de fazer o primeiro gol. O Operário tem a chance de mandar a bola pro fundo da rede. Todo atento por ali o Pegorari. Vai pra bola, Bosquilha, perna esquerda, correu, bateu, já era! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Gol é do Fantasma! Bosquilha, cobrança de pênalti. O goleirão foi pro lado direito, a bola lado esquerdo. Perna esquerda, bola baixa. Bosquilha, base do Guarani, começou no Guarani. A lei do ex. Perna esquerda mandando a bola pro fundo da rede. Bosquilha pode comemorar a festa toda sua da torcida do Operário. É, goleirão, Pegorari, essa não deu pra você, amigão, já era. Tá no fundo da rede. Agora em Ponta Grossa, Germano Krieger. O Fantasma sai na frente. 1 pro Operário, 0 pro Guarani. O detalhe, a selfie do gol, primeiro do jogo aí, Albert Cavalcante. Bosquilha, né? Colocou o corpo na diagonal, estava no lado direito, né? Veio pra corrida. Bateu com a perna esquerda no canto esquerdo, o Pegorari nem saiu na frente, hein? Pegorari quase encostou na trave direita, né? Bem batida, a bola beijou a bochecha da rede. Agora, hein, no Germano Krieger, por incrível que pareça, para nós, pênalti não é marcado, mas para os adversários é à vontade. O Pará bateu o jogo inteiro e não deu nada. Segue, né? Em Ponta Grossa, Operário 1, Guarani 0, resultado horrível. Horrível para as pretensões do Guarani, só lembrando que o Guarani, a única vitória no campeonato fora de casa, foi contra a equipe da Chapecoense pela 21ª rodada. E assim, o Guarani, na minha visão, era melhor no jogo. É castigado o time do Guarani, você falou bem, Albert, teve um pênalti pra gente, não marcado pelo VAR pro time do Guarani. E agora o Operário segue no campo de ataque. O Gabriel Feliciano gosta de bater falta. É ele que sai lá do lado esquerdo, vem pro lado direito. Na barreira do Pegorari. Chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga buguina. Tira dali na sequência. O Matheus Bueno meteu o pé na bola. Solta essa bola pelo lado direito. Vem Guarani trabalhando aqui no campo ofensivo. Bola aqui pelo lado direito. Vem trabalhando o time do Guarani. Tentou chegar por ali, não conseguiu. Daqui a pouco vamos confirmar se teve mudança ou não no Guarani já. Mas a bola se perde, vai embora e o árbitro vai dando mais um cartão. Gente do céu, agora pro Bosquilha. Então, por isso, você viu que o Rafael Ganais, ele foi esperto, né? Tirou o Pará que ele já sabia. Já sabia quando ali, a revisão do lance, cara. Se isso aí for revisar, aquele pisão no Mar do Maranhão, nem apareceu o lance, cara. Cara, é impressionante, cara. Foi. Nós vimos aqui quando vai mudar. Vai entrar o Heitor, camisa número 2, lateral direito, e vai embora o Pacheco, camisa número 2. Pacheco. Aí errou na substituição. Pacheco, camisa número 2, vai mudar nominalmente, né? O camisa 2, mas a função é a mesma. Porém, entretanto, o Heitor, né? O Heitor, ele tem como característica, né? Ir pra cima, né? Mas as costas, pelo amor de Deus. E o camisa número 7, né? O Marcelinho, que é uma das, né? Que chegou agora, chegou essa semana, né? O Marcelinho, o camisa número 7 entrou. Vamos ver quem saiu. Mas pelo jeito aqui, foi o Marlon Maranhão, mas vamos aguardar, né? Por movimentação, é cheio de marra, hein? Veio do Ferroviário, chegou, ele até mesmo uma entrevista coletiva, né? Acabou chorando, se emocionando pelo período que ele passou machucado, né? E agora retornando ao futebol. Agora vamos ver quem saiu da equipe do Guarani. Sei que ali é o camisa número 7, é o Marcelinho fazendo sua estreia com a camisa do Guarani. E vamos ver, até mesmo aqui, eu tô procurando aqui, nem eles sabem quem foi que saiu, mas pelo jeito aí foi o Marlon Maranhão, viu? Falta pro Guarani pelo lado direito o campo de ataque, quem sabe agora? O Luan Dias tá lá.
Mas ele saiu da bola, é o Heitor que vai ser autorizado. Não, não foi o Heitor, foi outro jogador. Perna esquerda, chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga tira, deu rebote, sobrou. É aqui pelo lado esquerdo, vem o Emerson, linha de fundo, cruzou na boca do gol, fechado para pegar o goleiro. Para pegar o goleiro, Gabriel Mesquita sai do gol, fica com ela, Albert. Saiu mesmo, né? Foi o Marlon Maranhão, camisa número 77, que foi embora, entrou camisa 7, o Marcelinho. Então, Marlon Maranhão, camisa número 77, foi embora, entrou o 7, o Marcelinho. Lembrando que o Guarani, né, ali trouxe 3 jogadores para fechar, né, para compor o elenco. O Matheus Mancini, pelo sobrenome, vocês sabem, né? É o zagueiro filho do técnico Mancini, né? Se o DNA foi igual ao do pai, nós estamos na roça. Né? Eu também o goleiro Fred Conte, né? Que é um goleiro que já passou pelas categorias de base da Ponte Preta, Atlético Paranaense e Vila Nova. E também o zagueiro, o Matheus Luciano, o Matheus já foi, né? O Matheus Mancini e o Marcelinho. Então foi o Mancini, o Marcelinho e o goleiro Fred Conte, viu, o Corsato? Cara, o Salustiano tomou cartão amarelo também, tá? Levou. Então vamos amarelados aqui, ó. O Pierre, Luan Dias, João Vitor e o Matheus Salustiano pelo lado do Guarani. E do lado do Operário, somente o camisa número, quem foi mesmo que levou? O Bosquilha, levou o cartão amarelo. E o 99 também, o Daniel Lima. O Daniel Lima, verdade. O Daniel Lima, desculpa, obrigado, viu? Daniel Lima, camisa 99, levou o cartão amarelo e agora também o Bosquilha. Por incrível que pareça, o Pará saiu ileso, cara. Eu vi o árbitro dando cartão pro João Vitor, cara. Eu também vi, tô com você. Eu vi o árbitro dando cartão pro João Vitor. Mas eu tô dando uma olhada aqui com os coleguinhas e ninguém registra esse cartão. Posse de bola pro Guarani. Quem sabe o gol de empate pelo lado esquerdo. A batida pro gol pra pegar o goleiro. João Vitor. Melhor jogador do Guarani no jogo. Cortou da ponta pro meio, bateu pro gol, só que bateu fraco, pegou o goleiro. Ih, rapaz, o centroavante tá caído lá, o Caio Dantas, né? Quando o Salustiano... Ué, o Salustiano levando cartão amarelo agora? Então agora ele levou o cartão amarelo, né? Que confusão, hein? Nossa, olha lá, ele mostrando o Caio Dantas, mostrando ali o pisão que levou ali, ó. Eu acho que a jogada, não sei se foi agora, se foi dentro da grande área, né? Que tem uma jogada ali, tem um lance que ele pediu ali falta. Então ele não tinha dado cartão amarelo pro Salustiano no pênalti. Mas você teve a visão de eu antevi. E anteveu a jogada, e quando eu também não vejo ninguém também falando que o... Mas o João Vitor tomou cartão, tá? Então. Vamos ficar com a nossa, que às vezes eles erram também, viu, Albert? Não é só a gente que erra, não, viu? Tá certo. Mas ali tá pedindo ali falta do camisa número 3, né? O Alan Godoy acabou dando um pisão, mas nada foi marcado. E tomou cartão também. Alan Godoy tomou cartão? Tomou cartão também. Mais um cartão. Então vai subindo cartões aí os... Cara, eu já perdi a conta dos cartões, viu? Nossa produção aí que se vire nos 30. Exatamente. Vamos lá. Alan Godoy amarelado, Bosquilha amarelado e também o camisa 99, Daniel Lima, amarelado do lado do Operário, lado do Guarani. Matheus Salustiano, Pierre, Luan Dias e vamos botar essa do João Vitor também, viu, o Corsato? O árbitro tá esperando alguma coisa ali. Me parece que ele tá conversando com algum jogador do Guarani e do Operário. Cara, ele é muito, muito confuso. Ele tá conversando ali. Será que é com o VAR que ele tá conversando? Tá tudo certo. Era com o VAR, mas hoje o VAR não é nosso. Só lembrando... O Volkoff gosta de uma resenha, hein? E tendo uma curiosidade, né? Até agora, né? Não acabou a partida, mas retrospecto das duas equipes. São 9 jogos, 6 vitórias e o Guarani tem 3 derrotas. Não existe empate no confronto. Não existe empate no confronto entre as duas equipes. E vai mudar, nossa, me ajuda aí. Por atacado, a gente vai por partes. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Gente, o jogo tá parado para as alterações aí no time do Operário, então eu vou fazer o seguinte, atenção torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 26:50 passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 28ª rodada, em Ponta Grossa, no Paraná, o placar tá assim, ó, confere comigo, Operário tem 1, Guarani não tem nada. Daqui a pouco, 9h30 da noite, tem bola rolando pela Série B do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada no Majestoso, tem Ponte Preta e América. Tem emoção na ponta da chuteira. Já era.
Marcelo Cossato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Muito bom, viu, ter você junto com a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Que legal, que gostoso ter a sua companhia, a sua audiência com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Já tem todas as alterações aí, Albert? Vamos lá, né? Foi embora o camisa número 5, Índio. O capitão foi embora, entrou 55, que é... Peraí. Jaci, muito obrigado, viu? 55, Jaci. Foi embora o Bosquilha, camisa número 16, entrou camisa número 11, o Felipe Augusto. E foi embora o Vinícius Diniz, o camisa número 8, entrou 19, o Rodrigo Lindoso. Repeteco, o Índio, 55, foi embora, entrou 55, o Jaci. Vinícius Diniz, o 8, foi embora, entrou 19, o Rodrigo Lindoso. E foi embora o Bosquilho, 16, entrou camisa número 11, que é o Felipe Augusto. A informação para a concessionária, sim. Ele mexe do tripé de meio campo. E ele coloca Jaci, Rodrigo Lindoso. Rodrigo Lindoso é aquele experiente, né? Agora ele tentou, viu? Tira 2 volantes, coloca 2 volantes. Só que ele tira um meio e coloca um atacante, porque o Felipe Augusto é atacante. Exatamente. Né? E ele vai para si. Vamos dizer assim que ele vai fazer o tripé, né? O famoso tripé, né? No meio. E vai fazer o Rodrigo Lindoso, que é volante, né? Isso. Volante / meia. Vai colocar ali os jogadores aí para... Vai ser mais agudo, principalmente pelos lados, né? Com a saída ali. Você mexeu com o Heitor. Ali é barba, cabelo e bigode. É bola cantada. Você coloca o Heitor, as costas pelo lado direito do Heitor, vai ser o Deus dos acuda. Pode escrever aí. 29 minutos passados, segundo tempo, posse de bola para o time do Operário aqui no campo de defesa, vai trabalhando o Gabriel, goleiro da equipe do Operário Mesquita, soltou a bola para o seu companheiro de zaga, que é o Alan Godoy, a bola voltou, o time do Operário fica reclamando, mas o árbitro dá sequência no lance, posse de bola para o Felipe Augusto aqui no campo de ataque pela direita, bate o Emerson na bola, bateu no Felipe Augusto, foi embora, a Fernanda Kruger, tá lá do Mato Grosso, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo, favorece o Guarani, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Excelente noite para você que tá ouvindo a gente. Daqui a pouco tem Ponte Preta, tem América. Obrigado você que tá junto com a gente. Thiago Serrão, o Romeu 2, o Fábio Fernandes, o Geraldo Alves, Nevermore 1939, Fábio Fernandes, Madalyn Budi. O Fábio Fernandes, já falei do Fábio, né? Obrigado, viu, gente? O José Antônio também tá aqui, o Luiz Henrique. Guarani sempre roubado, hoje o Guarani foi prejudicado, um pênalti claro, sem querer também é pênalti. Olha o Operário, a batida pro gol, bate na zaga. E aí, será que o Heitor evita a saída para escanteio? Não evitou. Se esforçou, mas não evitou. O Carlos André tá com a gente. Obrigado. O Itelvino Nascimento. O Felipe Endlich. Tá dizendo já foi. O Adriano Orsi. Ele estava dizendo que o árbitro não ia marcar o pênalti lá, mas marcou, né, o queridão? Obrigado. O José Marcelino Fernandes, tá todo mundo com a gente. Obrigado você. Dá um joinha na transmissão. Vem o time do Operário, bola para dentro da grande área, o toque de cabeça. Pega o goleiro. Livre de marcação, Daniel Lima, hein? No cruzamento que veio do Felipe. Aqui pelo lado direito ninguém marcou, Albert, e o goleiro pegou. Pelo lado, né? Pelos pontas, né? Ali a movimentação, cruzamento pelo lado direito, na pequena área apareceu ele, Daniel Lima. E ali o Guarani teve mais sorte do que o juiz, é verdade, porque ele cabeceou livre e leve solto. Agora ele tá entregue, essa é a verdade, né? Esse gol aí, agora ele não acerta um passe, né? E aquela, eu não sei como o Gabriel Bispo, a gente bateu nessa tecla. Não adianta, tem que ter jogadores cão de guarda, né? Agora o Guarani vai sofrendo, né? Derrota, né? Fora de casa. E o Operário tá do jeito que o Operário quer. Agora vai ser no contra-ataque, quando a gente vamos ver atacar também as mudanças da equipe do Guarani. Eu estou vendo ali, pelo jeito ali, vai colocar ali. Pelo jeito, pelo vi ali, só vê a cabecinha. Lá ele, do Anderson Leite, camisa número 5. Pelo jeito aqui, ó, da minha cabecinha dele, camisa número 5. Lá ele, do Anderson Leite ali, prontinho pra entrar, viu, o Corsato? Ai, não dá. Ai, não tem jeito. Eu tento. Caralho, Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Jesus Joseph tá mandando o inglês aqui, eu malemar sei o brasileiro. Mas eu dizer o português. Traduz. Então deixa quieto, mas obrigado, viu?
Um abraço, obrigado pela audiência, você que está junto com a gente. A nossa transmissão, apesar dela ser informativa, também ela é divertida. E falar em pacotão de alteração, vem aí um pacotão no time do Guarani. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Tá sempre atento o nosso Gabriel Ribeiro. 32 minutos e meio passado o segundo tempo de jogo. 32 segundo tempo de jogo em Ponta Grossa, no Paraná. O placar tá assim, confere aí. Operário 1, Guarani 0. Carlos Cossato. Já, 9h30 da noite, a bola rola no majestoso Ponte Preta e América. Estarei ao lado do Marcelo Corsato, do Wendel Coral e do Pedro Lino. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, falta pro time do Operário, 33 do segundo tempo. Felipe vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani, tira. Ela cai com o jogador da equipe do Operário, que é o Ronald. Na verdade não era o Ronald, era o Rodolfo Rodrigues. Soltou a bola ali pro lateral direito, Thales Olex. Aí ele recua, toca a bola pro Gabriel Feliciano. Aí recua mais ainda pro Gabriel Mesquita. Perna direita, despacha a bola no campo de ataque pro Ronald. Vai correr com ele, Heitor, jogador da Ferroviária, do Internacional de Porto Alegre. Faz o giro pra cima na marcação. Ganha de boa na boa. Puxa o Guarani pro campo de ataque aqui pelo lado direito. O barbudo Heitor solta a bola no campo de defesa. Ô Albert, quando você tiver as alterações, você ajuda o coleguinha aqui, hein? Já tá pronto. Então vai. Emerson, camisa número 6, lateral esquerdo, vai embora. Entregou a paçoca. Bobeou o Guarani, Felipe vai pintar o gol, bateu, pegou Arari, pegou! Pegou Arari! Pegou Arari, evita mais um gol no jogo, Albert. Pelo amor de Deus, o Felipe Augusto, né, recebeu um presente da zaga bugrina pelo lado direito, ele entrou, ganhou jardas, entrou pela diagonal e bateu no canto baixo do goleiro Pegorari, que fez a defesa, fez o milagre, quase o segundo gol do Operário. Quando mudou, né, foi embora o Emerson, camisa número 6. Não sei por que começou a partida, né, eu não sei por que começou e entrou o 17, o Jefferson, né, lá vem os caras de novo, aí ó, virou vários. Ixi, não dá tempo da gente falar. Ronald tocou pro Daniel Lima, bateu pro gol, entrada da grande área para pegar o goleiro. Pega o goleiro do Guarani. Pegou Arari, sai do gol, fica com ela. Vai, Albert, vai, Albert. Então o Emerson 6 foi embora, entrou 17. O Jefferson, Pierre. O Pierre 47 foi embora, olha que legal. O Pierre 47 foi embora. E entrou o camisa número 5, o Anderson Leite. E foi embora o João Vitor, 19. E entrou ele, o camisa número 20, Reinaldo, viu, o Corsato. Tirou o João Vitor, cara? Tirou. Eu não teria tirado, não. Tem que tirar o João Vitor também. Pra mim era o melhor jogador do Guarani no jogo. Faltou perna, né? Faltou perna, né? Não que ele fique curto, né? Não que gaste curto, né? Fique curto, né? Mas faltou perna, né? Ali 3, 4, 5 vezes ali que ele acabou ali tentando, né? Puxar o contra-ataque. Ele acabou ali, né? Vendo que já não tinha mais condições físicas, né? Agora é aguardar, né? Se tudo der certo, né? Putz, que sorte, hein, velho? Nós então com a sorte, então já vai vendo como opera aqui, hein? Rapaz, eu vou ficar atento. Fica atento. 35 minutos e meio, Guarani tem posse de bola aqui no campo de defesa. Vai pra bola, Matheus Salustiano aqui no bico direito da grande área, despacha a bola pro campo de ataque, procurava por ali o jogador que era o Marcelinho, sobe a zaga do Operário, tira a bola, cai no meio pra Jaci. Jaci dominou, trabalhou pro Rodrigo Lindoso, deixa a bola pra Felipe Augusto aqui pelo lado direito, trabalha com a perna esquerda, tocou pra Thales Olex, vem o time do Operário, vence o jogo pelo placar de 1-0. O Operário vai vencendo, o Guarani vai perdendo, o Operário vai subindo uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Que bom ter você junto com a gente por aqui. Mais de 360 aparelhos conectados com a gente. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado você que tá junto com a gente aqui na live. Tá corrido, não tô conseguindo falar de todo mundo, mas obrigado. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Posse de bola pro time do Guarani com Caio Dantas. Chega a zaga da equipe do Operário, tira com o Jaci, grandalhão, espigadão. Na verdade não era o Jaci, não. Era o Alan Godoy que tava lá. Ele domina, faz o giro, bonita jogada pra cima da marcação do Matheus Bueno. Levou a bola pro campo de ataque, solta na frente. Procurava por ali o número 99, Daniel Lima. Tentou no carrinho tocar essa bola ali pro Felipe Augusto, não conseguiu. A bola fica pro Bugre. O Bugre precisa pelo menos empatar o jogo. Vai estacionando aí com os seus pontos na lanterna do Campeonato Brasileiro com 24 pontos. Já a equipe do Operário vai para a 10ª posição, 39 pontos.
a equipe do Operário. O Operário, nesse momento, está a 7 pontos do quarto colocado do campeonato. Olha o Heitor, ganhou lado direito, o Palmeira, falta! 2, 3 passos da entrada da grande área. O Heitor ia levando de vencido o Gabriel. Esse Gabriel aí é o Gabriel Venâncio. E ele fez a falta, na verdade, Feliciano. É tanto o Gabriel que eu me confundo. Feliciano, exatamente. Feliciano. Fez a falta, falta marcada, tá parado o jogo. Falta perigosa pro Guarani, quem sabe o empate aí, hein, Albertinho? Mostrando o lance, né, do Operário ali, quem entregou a paçoca ali é ele, né, o Lucas Adel, batendo na tecla, né, nós entendemos um pouquinho, né, do riscado. E ali uma bola invertida do Jefferson da esquerda pra direita, belo domínio, né, do Heitor, e ali acabou levando a pancada do Feliciano. Falta perigosa, quem sabe agora, o Luan Dias. Luan Dias pra bola, chuveirou na boca do gol, deu rebote, bateu, a bola sobrou, Marcelinho bateu pro gol, bate na zaga. Ficou repicando pra todo lado, parecia Pebolim, Albert Cavalcante. Pelo amor de Deus, Luan Dias, né? A falta venenosa dentro da grande área Operária. A bola ficou naquele bate-rebate, sobrou pra ele, o Marcelinho, camisa número 7. Ele encheu o pé, porém, entretanto, a bola explodiu na zaga do Fantasma. 38 minutos, segundo tempo, segue o Operário 1, Guarani 0, Corsato. Já se deu uma mordida no tornozelo do Caio Dantas, ficou bravo. Posse de bola pro time do Guarani, vem trabalhando por ali, Reinaldo pelo lado direito, sai da ponta, vem pro meio, trabalhou, tocou pro Matheus, soltou a bola pelo lado esquerdo pra Jefferson, cruza Jefferson, ameaçou cruzar, tocou pro Reinaldo, invadiu a grande área, passou o primeiro, passou o segundo, refugou, tocou pro Jefferson, dividiu com o zagueiro, a bola sobrou pro time do Operário na entrada da grande área. Daniel Lima domina pro time do Fantasma, soltou pra Thales Olé. Perna esquerda, devolveu, tocou pro Felipe. De calcanhar pro Daniel. Boa bola boa pro Ronald. Tem posição legal, pelo menos não levantou a bandeira ali a Fernanda Kruger. A bola pro time do Operário com Ronald. Pensa, linha de fundo, lado direito, defensivo, esquerdo, ofensivo do time do Operário. Ele recua, toca pro Gabriel. Gabriel devolveu, tocou para Lindoso. Experiente, tocou a bola para Jaci. Entraram no segundo tempo, passou o primeiro, passou o segundo. Pela meia esquerda, trabalhou essa bola, tocou pro Ronald. Bico esquerdo da grande área pro Gabriel. Cruzamento na bancada, gol, bate no Heitor, vai embora. Mais um escanteio no jogo. Escanteio pro Operário, Albertinho. Por incrível que pareça, é o 6º escanteio pelo lado esquerdo da equipe do Operário. O Operário teve só um pelo lado direito, hein? Vai apertando, o mapa da mina, né? A gente tá batendo desde o começo do primeiro tempo, né? O Guarani ali mostrando sinais de fraqueza, né? Fraquejou, na verdade, o Guarani nessa partida. E só lembrando, né, que pra quem gosta de apostas, 40 minutos do segundo tempo, nessa Operário e Guarani, no retrospecto geral, nunca houve empate. Eu acho que vai ser nessa partida aqui, hein? Ambos marcam. Vem Operário, escanteio, bola para dentro da grande área, afasta, a zaga tira, voltou, sobrou o escanteio, foi pessimamente batido, mas mesmo assim o Operário fica com a posse de bola com o Rodrigues, solta a bola um pouco mais atrás pro Alan Godoy aqui, já no campo de defesa, dominou, trabalhou, tocou pro Joseph, perna direita, solta essa bola aqui pelo lado direito, vai trabalhando pro Rodrigo, Rodrigues de cabeça, jogou na frente, o Jefferson toma a frente, coloca o corpo na frente, domina com a perna esquerda, tentou explodir contra a marcação do jogador do Fantasma, mas não conseguiu o intento, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Guarani. Vamos chamar teaser, produção, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Operário vai vencendo o gol de pênalti do Bosquilha nesse segundo tempo. Vem Operário, campo de ataque, bola para dentro da grande área. Daniel Lima dominou, tocou pro Felipe, bateu pro gol, para fora do gol. Mas parece que teve desvio, hein? Desvio, escanteio, Albert. Sem muita força, o Operário vai chegando mais uma vez agora pelo lado direito, mais um escanteio. Vou falar pra você, hein? O Operário, depois do gol aí, o Guarani se entregou, hein? Se entregou e aquela, né? O tempo vai passando, a bola vai rolando e a posição do Guarani é essa, né? Na última colocação. Difícil. Guarani vai perdendo. Escanteio pro time do Operário. Passamos de 40 a 41,5. Bola pra dentro da grande área. Vem o toque de cabeça na trave. Explode na trave esquerda do Pegorari. Sobrou pro time do Operário. Ronald, perna esquerda, cruzou na boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora. Depois eu quero ver o lance. Não sei não se o Pegorari não chegou nessa bola aí. Quase o gol da equipe do Operário.
Tava o Joseph lá, foi o Pegorari, hein? Salvou. Foi o Pegorari, hein? Nada de trave, não. Foi buscar no cantinho, senão era o segundo do Operário, Albertinho. Escanteio cobrado pelo lado direito, bola venenosa, o zagueirão Joseph subiu no terceiro andar, na segunda trave, cabeceou firme, cabeceou forte no canto baixo direito, o Pegorari, que como um gato fez a defesa. Olha, no gol, segundo gol certo, o Pegorari aí, ó, na partida aí, era pra, né, se for aí as defesas do Pegorari aí, era pra ter sido uns 4 pro Operário, por incrível que pareça. Nosso Guarani voltando a ser o Guarani do primeiro turno. Quem sabe agora? Passamos de 470 simultâneos. Vem pro campo de ataque o time do Guarani. Será que dá empate a primeira vez no confronto? Posse de bola pro time do Guarani. Quem domina por ali é o Anderson Leite. Pensa pelo lado esquerdo. Trabalhou, tocou essa bola para Reinaldo, pro Anderson Leite. Proteção da zaga. Anderson Leite tomou a frente. O árbitro diz que bateu por último no Anderson Leite. É posse de bola pro time do Operário. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tamo junto e misturado. Gabriel Ribeiro na mesa de som dos Canais Futebol Interior. Gabriel Ribeiro, cara, é Gabriel pra todo lado. E eu quis inventar mais um Gabriel no jogo, que era o tal de Venâncio, que não existe no jogo. Não existe. Gabriel Mesquita tem, Gabriel Feliciano tem, Gabriel Bosquilha tinha, foi embora, né? Gabriel Ribeiro na nossa técnica. Tem o Gabriel Bispo que tá no banco de reserva do Guarani, que não entrou. Rapaz. E aí, Alberti, 43:50. Fala do jogo, 1-0, Operário segue ganhando. A vaca deitou. Literalmente a vaca deitou. O Guarani foi apertando o segundo tempo, como nós, né, no intervalo havíamos dito, né, que o Guarani teria que mudar a postura. Cartão vermelho ali. Cartão vermelho pro jogador do Guarani, parece? Pra quem? Ele aponta esse jogo. Cartão vermelho não vai falar pra mim. Por 20. Reinaldo. Cara, a torcida ama o Reinaldo. A treta foi com a bandeira, viu? Exatamente. A Fernanda Kruger, né, chamou ali, né, do Mato Grosso, chamou ali o árbitro ali, quando ele ergueu o cartão amarelo pro Reinaldo. O Reinaldo, infelizmente, ele não tem condições de continuar, lógico. Amarelo não, ele deu vermelho. Deu vermelho. Vermelhou. Vermelho direto, porque ele não tinha cartão, né? Exatamente, ele entrou agora, nas substituições, nas 3 substituições aí do técnico Alan Al, ele entrou no lugar do João Vitor, né? E por incrível que pareça, né, o Reinaldo, ele não tem condições de vestir a camisa do Guarani, não condições por não ser profissional, se dedicar, mas assim, ele sempre é marcado por algumas coisas, né? E ali após uma marcação de lateral, ela pegou e ali mostra o Reinaldo, né, falando algumas palavras para bandeirinha, né, para Fernanda Kruger, que nós não sabemos que foi, né, dita a ela, e ali chamou o árbitro ali, acabou chamando e tomando cartão vermelho ali, ele tá batendo o quarto árbitro, mas é aquela, né, o Reinaldo, pegamos no pé do Reinaldo por conta, né, do que ele entrega, né, do futebol, né, e agora, né, o Guarani precisando do empate, os 45 minutos do segundo tempo ele faz isso, então é aquela, né, o Guarani tem algumas coisas, né, nesse posicionamento que o Guarani está, nessa última colocação, tem algumas coisas que nós entendemos aí, o porquê o Guarani está nessa colocação. E eu acho que o Reinaldo não deve mais vestir a camisa do Guarani. E agora o jogo tá parado, o jogador do Operário tá caído ali. Cara, eu acho que o árbitro foi muito assim, muito forte, né? E agora mais um cartão amarelo pro Guarani, pro Caio Dantas. Vai empilhando o cartão aí. Exatamente, mais um cartão amarelo pro Caio Dantas ali, ó, quando ele protegeu a bola ali, ele acabou acertando o rosto do Ronald. Mas eu vou falar pra você, viu, o Carlos, o Corsato. Carlos daqui a pouco, hein? Corsato, eu vou falar pra você, os desfalques do Guarani é o Vladimir suspenso, né? O João Vitor, Douglas Bacelar e Pacheco. Né? O Pacheco não levou o cartão amarelo, quando ele tem aquela famosa, né, confusão, a rodinha. Pierre, Luan Dias e João Vitor levaram o cartão amarelo, o Caio Dantas não estavam pendurados para a próxima partida contra a equipe do Avaí no Brinco de Ouro da Princesa, na segunda-feira, dia 30. Porém, entretanto, mais 8 minutos de acréscimo e o cartão vai subindo, os canários vão subindo aleatoriamente. E não dá para entender, muito confuso o árbitro. Lembrando que o Marlon Maranhão foi pênalti no Maranhão. Então, eu achei muito severa a expulsão do Reinaldo. Não entendendo que deva xingar, realmente ele falou palavras de baixo calão ali para a bandeira, mas ele não tinha cartão, né? E o futebol não é um ambiente de dá licença, por favor, né? Ali eu acho que não tem essa de
Tá certo que ela é uma mulher, tem que ter mais respeito, eu sei. Mas aí não tem essa do sexo. Ele falou porque ele falaria pra qualquer um, né? Mas sei lá, eu acho que o cartão vermelho foi muito severo o árbitro da partida. Enfim, o Guarani tá com um a menos, perde o jogo, vamos até 53. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Guarani, campo de ataque pela direita, vem cruzamento do Heitor na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Bateu em um dos Gabriéis, lá foi embora, escanteio pro time do Guarani pela direita, Albert. Quem sabe agora, né? O Guarani tem seu quarto, quinto, sexto, sétimo escanteio, né, na partida. O quarto pelo lado direito. Quem sabe agora o Guarani, que lembrando, né, num confronto entre as equipes, nunca houve um empate. Quem sabe agora? Escanteio, Heitor para a bola, chuveirou na boca do gol, Jaci mete a cabeça na bola, tirou, a bola voltou, sobrou pro time do Guarani de novo, Heitor puxou pra perna esquerda, cruzou na boca do gol, bate na zaga, Marcelinho jogou dentro da grande área, o Caio Dantas tá lá, sobe Jaci, sobe também a zaga da equipe do Operário com o Alan Godoy, mete o pé na bola, tira dali, agora é o capitão do time, porque o Índio saiu, a bola voltou pro time do Guarani, quem domina por ali, campo de ataque é o Matheus, solta essa bola pro Anderson Leite, puxou pra perna esquerda, dominou, tocou, lado esquerdo pro Jefferson, cruzamento na boca do gol, meia altura, Jaci meteu o pé direito na bola, tirou, caiu com o Jefferson, jogou de novo, entrada da grande área das costas para marcação, é o Caio Dantas, a bola voltou pro time do Guarani, pro Anderson Leite, trabalhou, tocou pro Heitor, boa bola pro Matheus Bueno, 1, 2, 3 jogadores da marcação, Jaci chegou, roubou-lhe a bola, sai jogando pro time do Operário, falta, e vai pintar mais um cartão no jogo, hein? Desandou a dar cartão, árbitro. Mandou a pancada, ele tá pedindo atendimento médico ali pro Luan Dias, quando o público em renda, né, no Germano Krieger, público total, né, 3.684 para uma renda total de 51.935. Público total, 3.684 para uma renda de 51.975. Agradecer aqui ao nosso querido Wendel Coral. Com ele não tem nada igual. E quando ali, né, se sentiu ali, pediu o Jaci, né? Sentiu, mas tá dando falta do Matheus Bueno. Mais um cartão amarelo. Mas como? Ele deu cartão amarelo pro Matheus Bueno, a falta é pro time do Operário em cima do Jaci, só que o Matheus Bueno empurra o Jaci, que cai em cima do Luan Dias, que se deu mal. Alguma coisa aconteceu séria ali com o Luan Dias ali, que ele está ali, colocou, né, esconde o rosto com a camisa, né, está ali sentindo dores. Tomara que tenha sido mais um, né, com lesão de ligamentar, essas coisas aí todas, que pelo amor de Deus, hein? O árbitro deu 8 minutos, estamos com 50, mas essa parada aí para atendimento do Luan Dias provavelmente vai ter acréscimo em cima do acréscimo. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cara, e dá a impressão de que o estádio tem mais gente, né, do que 3.684 torcedores. Dá a impressão, o Luan Dias não sei se vai continuar no jogo não, lembrando que o Guarani já tem um jogador a menos, porque o Reinaldo foi expulso, falou poucas e boas pra bandeira. O Neto Pezão tá aqui, o Romeu também, o Carlos André, o Marcos Lima, o Miguel Mandraquinho, deixa eu ver quem mais aqui acompanhando a gente, mais de 430 aparelhos, 430 aparelhos conectados com a gente, obrigado. O Marcos Lima, foi isso, falou poucas e boas para a bandeira, viu? Fábio Fernandes, o Nevermore tá dizendo, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Alberti tá dizendo, Romeu, falta planejamento no time do Guarani. Esse tudo. Reinaldo joga muito, tá dizendo o Fábio Fernandes. Joga muito, muito mesmo. Rugby, beach tênis, tênis de mesa, bilhar, bolinha de gude, truco, mas futebol não joga nada. Quando o seu Luan Dias carregado, viu? O Guarani vai ficar com 2 a menos em campo. Wesley Silva, só mais um gol. O Carlos André, pelo menos um elogio aqui, tá dizendo que a única coisa boa no jogo é a transmissão. Obrigado, que moral, hein? Quem falou? Foi o Carlos André. Carlos André, um abraço, viu? Compartilha aí, curte e compartilha. Tamo junto. O JR Edites, tá com a gente o Marcos Lima. Pede pro juiz acabar, por favor. O Ítalo Mateu. Marcelo Borges. Fantasma é acostumado a entregar a rapadura no final, já aprontou com a gente. Para de assustar o torcedor, Fantasma, tá dizendo ele. Com 2 a menos aí, com o Guarani com 2 a menos aí, só a espera do milagre. A espera do milagre. Mas eu acredito, viu? Eu acredito ainda que aquela bola vai sobrar aquela bola vadia. O Heitor tá perguntando aqui, não,
O Romeu tá perguntando se o Heitor era jogador do Inter. Sim, da base do Inter. O Denis Ferreira tá com a gente. É a sua opinião, eu respeito. Enfim, o Geraldo também tá aqui. Tá dizendo que o Guarani tem que tomar muito molho de mocotó. Posse de bola pro time do Guarani. Campo de ataque aqui pelo lado esquerdo. Vem trabalhando o Guarani, quem sabe, no crepúsculo do jogo para empatar o jogo. Bola enfiada na esquerda, muito forte o passe. Se perde, vai embora. Tiro de meta para o time do Operário. Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência conosco. Rádio Futebol na Canela. Daqui a pouco tem sequência. A Série B tem Ponte Preta, tem América. Tem América, tem Ponte Preta. O Guarani vai perdendo. O Bosquilha foi para a rede. Há 18 minutos cobrando pênalti. Nesse segundo tempo teve um pênalti para o Guarani. No segundo tempo também que o árbitro não deu. Tem gente falando aqui que não foi pênalti não para o Guarani. Aqui na live. Mas a gente... entende, a sua opinião. Parece que ele deu mais acréscimo, né? Exatamente, foi mais 2, né? Deu 8 minutos, né? Iríamos a 53, agora vamos a 55. Certo, não, foi pênalti sim. Né? A gente viu, o Marcelo, o Corsato, a gente viu, não, foi pênalti. O Marcos Lima tá dizendo moiou forte pro Guarani na Série B. O Paulo César Mattioli, boa transmissão. A rádio que valoriza os internautas. Tamo aqui, ô Romeu. Tamo junto. O Miguel Mandraquinho também, já mandei mensagem para ele aqui, já falei dele. Ô Mandraquinho, obrigado meu querido, gente, obrigado, viu? Todo mundo na live aqui. E agora tiro de meta para o time do Operário. O Guarani tinha bola no campo de ataque, não tem mais. O Operário faz de tudo para ficar com os 3 pontos. O Operário vai subindo na tabela do campeonato, vai ocupando a 10ª posição. Vai passando de uma só vez Goiás e Amazonas. Vai indo para a 10ª colocação, 39, 46 tem o Mirassol, são 7 de diferença para a zona de acesso. Já o Guarani fica estacionado, 24 pontos, fica 6 pontos do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento, que é o Paysandu. Lembrando que o Guarani tem um jogo a menos, que é contra o Botafogo. É posse de bola para o time do Guarani, vem Marcelinho, 54, faltando alguns segundos para terminar o jogo. Caio Dantas, artilheiro do time no campeonato e também artilheiro do campeonato. Tem 9 gols no campeonato. Agora já foi alcançado por outros coleguinhas, mas é artilheiro do campeonato. Matheus Bueno dominou, faz tempo que não faz gol. Caio Dantas. Será que ele termina o jogo metendo uma bola na rede? Perdeu essa bola, já se recupera para o time do Operário. Tocou a bola para o jogador que é o Felipe Augusto. Tentou chegar na frente, a zaga do Guarani chega na frente. A bola com o Anderson Leite. Domina para o Bugre. Solta essa bola no meio. Vem trabalhando o time do Guarani. 54 e 50. 10 segundos para terminar o jogo. Bosquilha foi para a rede. Gabriel. 1-0 para o time do Operário, marcando de pênalti nesse segundo tempo. O Guarani insiste, persiste, não desiste. Campo de ataque pelo lado esquerdo. Vem por ali com o centroavante. Artilheiro do time, mas por baixo mete o pé na bola o Alan Godoy. Caio Dantas estava lá. É lateral, é aquele lateral barra escanteio. É, latereio, né? Agora, Jefferson na bola. Ele trocou até a bola, hein? Exatamente. Movimentação do jogador do Guarani. Quem gosta de aposta é agora, hein? Não demora não pra bater, senão o juiz termina o jogo. Jefferson pra bola, chuveirou na boca do gol dentro da grande área. Sobe Alan Godoy 2 vezes pra tirar de cabeça. A bola voltou de novo pro Jefferson. Joga essa bola no fedor. Joga essa bola dentro da grande área, senão o árbitro vai terminar o jogo. Bola pro time do Guarani. Vem pro campo de ataque, aqui pelo lado esquerdo. Trabalha o Guarani. É o Luan Dias que voltou pro jogo. Trabalhou, soltou essa bola. Não, acho que não é ele não. Bola aqui pelo lado direito pra Marcelinho. É o Anderson Leite que tava lá no campo de ataque, bola pro Marcelinho, bate na zaga, vai embora, lateral pro Guarani, mas não há tempo para mais nada. Paulo Volkoff assopra o apito, termina o jogo. Em Ponta Grossa, no Germano Krieger, não deu pro Bugre. Vitória do Operário, gol de Bosquilha, cobrando o pênalti no segundo tempo. É bem verdade que o Guarani teve um pênalti não marcado também no segundo tempo. O Guarani perde, o Operário vence. O Operário vai para a 10ª colocação no campeonato, 39 pontos. E o Guarani segue o martírio da Série B. 20º lugar. 24 pontos. O Guarani, é bem verdade, tem um jogo a menos, mas nesse momento 6 pontos da zona da degola. Saída dos jogadores no gramado do Germano Krieger. É você, Albert Cavalcante. Pois é, né? A danada do campeonato, vamos dizer assim, né? Na última colocação, 20ª colocação com 24 pontos. O Guarani sai derrotado, assim como no primeiro turno no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tomamos taca com o gol dele, Maxwell Cruel. E agora perdemos com o gol do Bosquilha. Por incrível que pareça. O Guarani fez a metade do primeiro tempo muito bom. Teve as melhores oportunidades.
Começou o segundo tempo também parecendo que estava jogando um brinco de ouro da princesa. Ah, meu amigo. Depois de um pênalti não marcado no Maranhão, depois de 4 minutos, pênalti. Pênalti contra o Guarani. Matheus Salustiano foi cortar a bola, acabou colocando o bração na bola. Pênalti marcado, Bosquilha fez o gol, né? Fez o gol parcial, né? Na partida, e ali o Guarani se entregou. Ali o Guarani do primeiro turno. Ali o Guarani do técnico Pintado. Ali o Guarani do técnico Júnior Rocha. Tudo foi por terra. O Guarani está na última colocação, vive, né? Vive o seu martírio, vive repetindo os mesmos erros e não adianta. Enquanto você insistir com Lucas Adel, enquanto você insistir com 2 segundo volantes, não colocar o Gabriel Bispo, o primeiro volante que faz a varredura na cabeça de área, você vai sofrer. Não adianta. Enquanto insistir no erro, não adianta! Não adianta! Se você continuar com os mesmos erros, não vai adiantar. O Guarani vai aí, né, entregar os mesmos resultados, né? A partir, né, essa partida, o Guarani ainda tem uma partida a menos do campeonato para jogar contra a equipe do Botafogo, é verdade, né? Mas com esse futebolzinho que vem jogando, meu querido, por mais que tenha, né, mais rodadas, o Guarani precisa melhorar e melhorar muito para sair dessa situação. Muito bem, daqui a pouquinho tem o jogo da Ponte Preta com o América, com a transmissão do Carlos Corsato, com o Pedro Lino e também o Wendel Coral. O Guarani perde, Guarani fica com os 24 pontos na lanterna do campeonato, 6 pontos atrás ali do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. Albert, se prepara para o comentário final que vai lá para o YouTube. No máximo 3 minutos de comentário. O Marcos Lima com a gente, o Fioravante Carneiro, Neto Pezão, Fábio Fernandes, Nevermore 1939, o Geraldo Alves, o Domingos Luciano, o Carlos André, o Adriano Silva, o Paulo Henrique, o Mike Douglas, valeu gente, o José Carlos também. Tivemos quase 500 simultâneos aqui na transmissão, de coração, a gente agradece. Vamos então com o comentário do jogo. Agora, o comentário final. Pois bem, o Guarani, né? O Guarani jogando fora dos seus domínios foi derrotado pela equipe do Operário por 1-0. Isso mesmo, o Guarani, que a esperança de todos que o Guarani continuasse a ascensão, venceu a equipe do Mirassol por 1-0 em casa, mais na sorte do que no juízo. E contra a equipe do Operário, achávamos que o Guarani iria ter outra postura. Muito pelo contrário, primeiro tempo repetido, assim como jogou no estádio Brinco de Ouro da Princesa, sofrendo bastante, sofrendo muita pressão. O goleiro Pegorari foi ali o melhor jogador do Guarani até a metade do primeiro tempo. E mais uma vez, né, nós contamos com jogadores diferentes, assim como o Luan Dias e o Caio Dantas, e eles não estavam conectados na partida. A equipe do Operário vinha nos contra-ataques e o Guarani sofrendo para sair. Pois bem, né, em 3 chances ali, todas com o Luan Dias, quando entrou, despertou na partida, o Guarani teve a chance de abrir o marcador. O Gabriel Mesquita acabou fazendo belas defesas, belas intervenções, e o Guarani foi para o primeiro tempo, virando o segundo tempo, com esperança de, entre aspas, Luan Dias melhores. Virado o segundo tempo, Luan Dias ali jogando, fazendo o que sabe melhor fazer, distribuindo bem a jogada. O Guarani teve as melhores chances no começo do segundo tempo, porém, entretanto, numa jogada, né, uma jogada boba, isolada da grande área, ali o Marlon Maranhão sofreu pisão, foi revisado pelo VAR e não foi marcado o pênalti. Na sequência, ali o Bosquilha acabou ali dentro da grande área, acabou finalizando ao gol, e ali o Salustiano acabou acertando o braço do Salustiano. Sem pensar ali, o juizão marcou pênalti. Bosquilha acabou batendo e acabou abrindo o marcador, fazendo 1-0 para o Operário, e assim seguiu todo o segundo tempo. O Guarani depois virou mero espectador. O Guarani precisa melhorar muito para essa situação. E só lembrando, hein, o Guarani tem o próximo jogo contra o Avaí dentro de casa, e o Guarani necessita dos 3 pontos, porque a distância para o time fora da zona de rebaixamento vai ficando mais longe. Comentário final.
Muito bem, tá aí o comentário final. Esse comentário vai ficar nas redes sociais aqui do Portal Futebol Interior, o Albert Cavalcante. Pra fechar aqui os abraços, eu falei de um monte de gente, acabei não falando de você, né, Lucas? Obrigado, viu? É que as mensagens realmente foram muitas e depois o árbitro desandou a dar cartão, a fazer um monte de lambança no jogo e eu acabei me perdendo aqui, mas o Lucas Lima, olha só, hein? Mande um alô aqui pra mim, moro em Porto Velho, Rondônia. Então, obrigado, viu, Lucas? Tamo junto. Torcida do Guarani tá pé da vida. Normal, né? Vamos encerrando por aqui a transmissão. O Guarani não consegue a vitória. Achei, a opinião aqui, que eu dei a opinião durante o jogo, né? Que no primeiro tempo o Guarani melhorou boa parte depois de 20 minutos. Até quando tomou o gol era melhor. O Guarani foi prejudicado, viu, gente? O árbitro em campo não viu, mas o VAR tinha que ter visto o pênalti. Sem querer também é pênalti. O Guarani foi prejudicado, teve um pênalti pro Guarani não marcado pelo VAR. O Guarani perde. Albert Cavalcante, o seu destaque final nessa jornada esportiva, 1 pro Operário, 0 pro Guarani. O Guarani na última colocação, né? Cravado com 24 pontos, fica mais difícil, né? Vai ficando o sarrafo, vai ficando mais difícil, vai ficando mais longe aí o Guarani, né? Conseguir aí o seu objetivo, que é, como disse, né, os nossos, né, o nosso CA, né, nosso CO na época, né, objetivo e obrigação eram diferentes, porém, entretanto, nós estamos vendo aí que o objetivo e obrigação está sendo outro, né, é sair dessa zona incômoda. O Guarani que volta a campo na segunda-feira, dia 30, né, de setembro, contra a equipe do Avaí no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E mais uma vez agradecer aí ao Corsato, ao Carlos Corsato, ao Marcelo Corsato, por essa grande jornada esportiva e a todos vocês aí que acompanharam a nossa jornada. Um abraço a todos, um abraço. Valeu, esse é Albert Cavalcante, repórter dos canais Futebol Interior para os Jogos do Guarani. E é claro, você sempre ligado nas transmissões aqui. Agradecendo você que ficou com a gente nessa live. Vamos abrir a próxima live. Vem aí, na sequência, Ponte Preta e América. Carlos Corsato, Pedro Lino e também o Wendel Coral com a técnica do Eduardo Rodrigues. Agradecendo ao Gabriel Ribeiro nos trabalhos técnicos de Operário e Guarani. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia para a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Um abraço para a rapaziada da Rádio Futebol na Canela. Vem aí mais Série B, mais Bezona 2024. Aqui a bola não para. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e